Novel e fanfic narradas. Fanfic The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 71. Ecos da Sala de Oração Proibida. Diante da mão reconfortante do guarda, Blackwind continuou a evitá-la. Ele olhou para trás do guarda e seus olhos mostraram medo, como se visse um inimigo natural. Diga-me, será que o Vento Negro está assim porque o conde se foi? Se isso for verdade, então esse cavalo é realmente inteligente. O guarda tentou agarrar as rédeas de Vento Negro, mas ele recuou repetidamente. Deixe o que está fazendo por enquanto. Vamos proteger o Vento Negro juntos. Por que o vento está soprando? O guarda ficou insatisfeito quando não recebeu resposta de seu companheiro. Quando se virou, descobriu que o acampamento meio montado estava deserto. Um pedaço de lenha rolou lentamente e não parou até atingir sua caneleira. O guarda pareceu perceber algo e se virou bruscamente. Blackwind também se foi. Um vento veio da frente, secando o suor frio que escorria pelo seu rosto. Ao redor dele, tudo estava em silêncio, sem ouvir o relinchar dos cavalos. Outro vento soprou, e ele também desapareceu. Geralt ajustou seu estado por um momento, abaixou a cabeça e bebeu uma poção mágica. Instantaneamente veias pretas se formaram ao redor de seus olhos, e até mesmo a esclera de seus olhos ficou preta. Seus 2 olhos de gato âmbar começaram a brilhar na escuridão, e quando ele se virou para olhar, os outros sentiram como se fossem presas de uma fera selvagem os perseguindo, fazendo seus pelos ficarem em pé. Alguns soldados próximos a Lan perceberam isso e instintivamente levantaram seus escudos, segurando suas armas com força. Geralt olhou ao redor na escuridão e de repente disse: alguém esteve aqui. O quê? Lan de repente ficou nervoso. Poderia haver algum inimigo inesperado? Geralt pegou uma tocha e andou mais de 10 passos na escuridão. O esqueleto de um homem foi iluminado na visão de todos. O esqueleto parecia uma pilha de lenha, desgastada pelo vento, e uma enxada havia se cravado em suas costelas, enterrando-o no chão. Geralt deu um passo à frente e tentou puxar a enxada com um pouco de força. Inesperadamente, a espinha do esqueleto quebrou em 2 seções com um estalo. Já faz pelo menos 50 anos. Geralt julgou. Deve ser um ladrão de tumbas. Ele recebeu as notícias sobre esse laboratório mágico de algum lugar, então ele queria vir aqui para tentar a sorte. Lan relaxou um pouco. Pelo menos eles não eram inimigos inesperados durante a expedição. Nesse tipo de ruínas, o pior era a incerteza. Geralt continuou revistando o corpo e tirou um colar incrustado com um rubi. Então encontrou uma pilha de orens. Geralt jogou um oren para Lan e disse: Oren é a moeda do reino de Temeria. Parece que esses ladrões de túmulos percorreram um longo caminho. Então ele levantou o colar em sua mão e gesticulou para a enxada. Esses ladrões de túmulos devem ter descoberto algo e queriam levá-lo embora. Mas eles não conseguiram sair e finalmente brigaram entre si. Já que eles obtiveram algo, acho que podemos seguir seus rastros. Eles devem ter ido ao laboratório, e podemos chegar ao nosso destino seguindo-os. De modo geral, ladrões de túmulos não pegam coisas como essas notas e coisas do tipo, pois as consideram inúteis. Se não há nada que você queira no laboratório, vamos encontrar mais corpos de ladrões de túmulos e revistá-los. Lan assentiu e disse: você é o especialista aqui. Vou ouvir você. Você consegue mesmo seguir os rastros dos ladrões de túmulos depois de 50 anos? Você me contratou para fazer isso, não foi? Geralt nem olhou para trás. Então o bruxo respirou fundo, e seus olhos na escuridão pareceram brilhar um pouco mais. Ele virou a cabeça ligeiramente. Em um lugar onde forasteiros como Lan e outros não podiam ver, os feromônios ao redor dele estavam se reunindo em direção ao bruxo. Durante o processo para se tornar um bruxo, eles recebem uma habilidade especial chamada Sentidos de Bruxo. Após ativar essa habilidade, seus 5 sentidos podem receber informações que pessoas comuns não conseguem detectar. Cheiros que nem mesmo lobisomens conseguem sentir se tornarão sinais de orientação marcantes em seus olhos. O chão lavado pela chuva teria pegadas luminosas sob seus olhos. Mesmo em salas fechadas e sem ventilação, eles sentiriam flechas de luzes apontando-os para as saídas. Essas são maneiras especiais nas quais informações ambientais são apresentadas sob sinestesia. Bruxos com essa habilidade são todos detetives natos. Neste momento, dezenas de marcas de diferentes tonalidades chamaram a atenção de Geralt no chão ao mesmo tempo, e centenas de cheiros entraram no nariz de Geralt e no ar ao mesmo tempo. Ele comparou essas informações uma a uma com as informações que coletou dos ossos. Gradualmente uma estrada luminosa que só ele podia ver apareceu na sua frente no complexo labirinto de ruínas subterrâneas. Eu encontrei. Geralt entrou na escuridão primeiro, seguido pelos outros. Essas ruínas subterrâneas gradualmente mostraram sua verdadeira aparência aos olhos de Lan e outros. Este deveria ser um palácio enorme, com longos corredores e escadas conectando salões e salas secretas, como um labirinto, e cheio de óbvio estilo élfico antigo. Entretanto, na escuridão, a elegância e a beleza características dos antigos elfos desapareceram, deixando apenas um eco vazio de passos e uma sensação de medo. Todos logo chegaram a um lugar que parecia ser uma sala de orações. Os olhos brilhantes de Geralt olharam ao redor da sala e, de repente, ele levantou a mão e lançou um sinal de Igni. As chamas, cujo poder havia sido deliberadamente controlado, tremeluziam suavemente na escuridão, e as pessoas atrás delas não conseguiam nem sentir a mudança de temperatura. Fileiras de velas foram acesas pelas chamas liberadas por Geralt, iluminando o cômodo. Atrás das velas havia uma estátua de uma mulher, com uma aparência sagrada e aparentemente compassiva.
Ela poderia ser algum tipo de deus na fé élfica. Ao lado da estátua feminina há duas estátuas de leopardo, que parecem estar guardando alguma coisa. Esta sala parece ser uma sala de oração. As velas usadas para a iluminação eram colocadas em um castiçal alto, e embaixo dele havia caixas que tinham sido violentamente arrombadas. Há muitos ossos na lateral da caixa. Esta sala parece ser mais do que apenas uma sala de oração. Geralt se adiantou para verificar e disse: estas caixas devem ser usadas para armazenar tesouros. Parece que houve outra distribuição desigual em larga escala dos despojos aqui, e muitos ladrões de túmulos morreram. Diante dos cadáveres desses ladrões de tumbas, os soldados atrás dele estavam prontos para se mover. Lan olhou para eles e inclinou a cabeça em concordância. Os soldados gratos curvaram-se levemente para Lan e avançaram animadamente para saquear os cadáveres, ganhando recompensas surpreendentemente boas. Geralt tirou o colar do bolso e comparou-o com a estátua da mulher desconhecida, dando um passo à frente e colocando o colar em volta do pescoço da estátua. O tamanho, o comprimento eram perfeitos. No entanto, a estátua, que antes carregava a graça divina, parecia ter caído no mundo mortal, perdendo sua nobreza original e assumindo um toque terreno. Ao ver que o colar e a estátua combinavam, Geralt assentiu com a cabeça, como se já esperasse por isso. Esses ladrões de tumbas devem ter encontrado o tesouro aqui. Lan, o laboratório que você quer ainda não foi encontrado, o que é uma boa notícia. Após dizer isso, Geralt deu um passo à frente para remover a coleira. No momento em que ele tocou no colar, as paredes de toda a sala começaram a emitir um brilho roxo. De repente, os medalhões de bruxo de Geralt e Lan começaram a vibrar violentamente. Isso não está certo. Esses brilhos roxos se juntaram, formando uma barreira sólida ao redor da câmara de oração. Lan olhou para trás e viu que a entrada pela qual eles tinham vindo também estava coberta por uma película de luz. Não havia saída. Na sala, a luz mais brilhante vinha das duas estátuas de leopardo ao lado da estátua feminina. Banhadas por uma luz roxa desconhecida, a cor da pedra na superfície das duas estátuas desbotou rapidamente, como se estivessem descascando uma camada de pele de pedra para revelar as verdadeiras feras por baixo. Os dois pares de olhos, tão brilhantes quanto os de Geralt no escuro, de repente se abriram, e os dois leopardos correram em direção ao grupo emitindo rugidos agudos. Lan, que sempre estava vigilante, jogou o druida para longe para evitar o ataque do leopardo de pedra. O chão em que estavam foi esmagado pelas garras dos leopardos no segundo seguinte. Esses leopardos não só tinham garras afiadas, mas também eram fortes. Lan gritou: essa deusa que eu não sei quem parece não querer mais que você tire o colar dela. E acho que a causa da morte desses ladrões de túmulos pode não ser a distribuição desigual dos despojos. O druida gritou: estes não são leopardos, são criaturas mágicas invocadas de outros mundos por elfos antigos usando magia de invocação. Svad também gritou: rápido, venha proteger o conde. Instantaneamente, vários soldados com escudos avançaram em direção a Lan, mas foram desviados pelos leopardos no último momento. Felizmente, eles tinham armaduras fortes e escudos grossos, e não houve baixas, mas todos foram severamente derrotados. A cabeça deste leopardo de pedra é tão grande quanto um escudo, e ele pode mastigar a maior parte da chapa de ferro com apenas uma abertura da boca. Lan deu um passo à frente e afastou o leopardo de pedra mágica com uma espada, e gritou para o druida: como matamos essas criaturas mágicas? Precisamos destruí-las completamente ou encontrar e quebrar seu núcleo interno. O druida acenou com a mão para ativar seu próprio escudo mágico, mas o leopardo colidiu com ele e quebrou o escudo, fazendo-o rolar para longe. Ao ver isso, Lan rapidamente chamou dois guardas de escudo para se apresentarem para protegê-lo. O druida não deveria deixar nada acontecer com ele. Assim que o druida foi ajudado pelos guardas, ele pareceu recuperar o controle. Ele pegou uma varinha e começou a recitar palavras mágicas, e a varinha começou a ramificar e crescer instantaneamente, se transformando em um cajado de batalha do mesmo tamanho de uma pessoa. O druida, com as mangas arregaçadas, correu em direção aos leopardos, enquanto respondia: criaturas mágicas que têm características semelhantes às criaturas comuns, também têm pontos fracos semelhantes. Os métodos de matar criaturas comuns também são eficazes contra elas. Isso ainda não é um leopardo. No máximo, é maior e mais forte. Eles são diferentes. Geralt tirou uma bomba sem fusível da alça de sua mochila de alquimia. Eles têm fraquezas que os leopardos não têm. Geralt puxou o anel e então jogou a bomba a seus pés. Fumaça verde se expandiu instantaneamente debaixo de Geralt, misturando-se com finas partículas de metal e outros materiais mágicos, acompanhada por um chiado causado por eletricidade estática. Bomba de dimerítio? Ambos os leopardos mágicos correram em direção a Geralt ao mesmo tempo. Incapazes de reagir a tempo no ar, eles colidiram um com o outro e rolaram no chão. As criaturas mágicas, apesar de sua reação rápida, não conseguiram se adaptar a tempo e perderam o equilíbrio no ar. Após a explosão da bomba, Geralt saltou para fora do alcance de ataque dos leopardos. Ambas as criaturas, desorientadas, levantaram-se do chão. As reações das criaturas mágicas foram muito rápidas. Elas rapidamente se endireitaram e se dispersaram novamente. Mas conforme a batalha continuava, Lan percebeu que os dois monstros, após serem afetados pela bomba de Dimeritium, estavam se movendo visivelmente mais devagar. O princípio era simples. A existência e a atividade de criaturas mágicas dependiam de energia mágica interna para seu funcionamento.
Embora a bomba de Dimeritium não cortasse completamente seu suprimento de magia, ela facilmente atrapalhava a função e a eficiência dessa magia. O tamanho massivo e a força impressionante dos leopardos mágicos eram intrínsecos e não mudariam, mas a velocidade e a reação dos leopardos mágicos estavam diretamente relacionadas à magia. Após receberem o impacto da bomba de Dimeritium, os dois leopardos pareciam ter sido ajustados para metade da velocidade. Seu andar era pesado, suas reações lentas, seu equilíbrio ruim, e ao pular, eles perdiam o controle e rolavam desajeitadamente ao pousar. Então a luta ficou mais fácil. O que os soldados humanos mais temiam sobre essas criaturas mágicas parecidas com felinos era sua velocidade. Uma armadura pesada é como um caixão de aço para eles. Eles apenas esperam que o oponente perca um pouco de saúde e então, encontram as lacunas e fraquezas na armadura para dar um golpe fatal. Mas quando sua velocidade diminuiu e eles não conseguiram atacar furtivamente ou escapar, foi o momento perfeito para os soldados humanos, com suas armaduras fortes e espadas afiadas, demonstrarem suas habilidades. Guarda de escudo entre. Devido à explosão da bomba de Dimeritium no local, o druida teve que recuar um pouco, já que não podia usar magia. Embora Geralt também tenha sido afetado e não pudesse mais usar seus sinais, ele ainda dependia de sua soberba esgrima e reflexos para segurar um leopardo. Ele deveria ser capaz de lidar com isso sozinho depois de passar um tempinho. O outro leopardo agora estava sozinho, enfrentando 8 guardas grandes e totalmente armados. Lentamente, os guardas encurralaram o leopardo contra o canto da parede, sem atacar, apenas pressionando para baixo com seus grandes escudos. Cada golpe do leopardo deixava marcas chocantes nos escudos, mas não causava dano efetivo. À medida que o alcance de encolhimento dos 8 guardas do escudo se tornava cada vez menor, o leopardo de pedra logo ficou imprensado entre os 8 enormes escudos como um sanduíche, incapaz de se mover. Então, Lan se aproximou com o resto do grupo. Das brechas nos escudos, eles apunhalaram, sacaram espadas, apunhalaram, sacaram espadas. Se não fosse pela falta de espaço para manobrar, as lanças teriam sido mais eficazes naquele momento. O leopardo de pedra parece ter apenas uma camada de pele de pedra quando está no modo estátua, e seu toque atual é apenas um pouco mais forte do que o de criaturas comuns de carne e osso. Embora o tamanho do leopardo fosse como o de um bezerro, ele não conseguia se libertar desses homens corpulentos. Logo seus rugidos enfraqueceram gradualmente e finalmente com um bang ele caiu no chão e não se levantou mais. Lan colocou a cabeça para fora de cima dos escudos, e uma luz roxa gradualmente começou a vazar do corpo do leopardo. Então ele se transformou em uma pilha de pó roxo. O perigo foi temporariamente resolvido. Lan olhou para Geralt, que já estava guardando sua espada. Havia um feixe de luz atrás dele, e poeira voava levemente com seus passos. Apenas uma palavra veio à mente de Lan: profissional. Capítulo 72, Além do Muro, Gárgulas e o Legado de Morial. Depois daquele pequeno encontro, todos reavaliaram seu status. Alguns escudos estavam danificados, alguns ainda estavam atordoados pela queda, mas, de resto, estavam bem. Geralt examinou a sala com seus sentidos de bruxo. Já que há um mecanismo mágico, deve haver algo errado com esta sala. De repente, o olhar de Geralt disparou para trás da estátua, onde uma luz fraca repousava na parede. Ele se aproximou, levantou a mão e fez um sinal de Ard. Então o muro inteiro desabou, e de fato havia uma caverna atrás dele. Todos se adiantaram para observar e viram outra passagem simples atrás do muro. Parecia que o estilo era completamente diferente dos antigos edifícios de estilo élfico que eles tinham visto antes. Obviamente, o construtor desta passagem construiu seu próprio laboratório secreto com base nestas ruínas. O ouro e a prata do lado de fora foram colocados deliberadamente para esconder o verdadeiro tesouro dentro. Até agora, eles realmente viram a ponta do iceberg do laboratório secreto de Thomas Morial. Seguindo o túnel, eles rapidamente chegaram ao seu fim. Na frente deles, em uma curva, havia uma enorme esfera de pedra, com ossos quebrados presos entre a bola e a parede. Alguém não conseguiu escapar da armadilha. Alguém apontou. Obviamente, a bola de pedra rolou do outro lado da passagem e jogou o ladrão de túmulos contra a parede. Lan olhou para a passagem. Parecia haver alguns ossos quebrados e pedaços de pano na escuridão. Esta bola de pedra parecia ter alcançado grandes resultados, esmagando muitas pessoas. Geralt foi até o cadáver para procurar e encontrou um pedaço de pergaminho, que estava surpreendentemente bem preservado. Lan pegou o pergaminho e começou a ler o conteúdo dele. Desde que pessoas suspeitas começaram a aparecer do lado de fora do meu laboratório, tive que implementar medidas de segurança adicionais. Embora eu ache que eles sejam apenas criminosos comuns, que estavam procurando coisas valiosas para roubar e não tinham interesse na minha investigação, é melhor ser cauteloso. A escrita é ilegível? Além disso, decidi seguir o conselho de um antigo colega engenheiro e usar dispositivos mecânicos simples para proteger o laboratório. Em uma das salas do corredor que leva ao laboratório, instalei um mecanismo que pode fechar e abrir a porta, operado pressionando as 4 pedras salientes na parede. Posso abrir a fechadura com magia simples, mas ladrões comuns enfrentarão 2 desafios. Primeiro, eles devem observar as 4 pedras e deduzir suas funções, e então devem tentar pressioná-las. A escrita é ilegível? O pergaminho parece ser um diário experimental. Grandes seções da escrita nele ficaram borradas e irreconhecíveis devido ao tempo e à preservação inadequada. No entanto, o único texto restante nele também é muito valioso para Lan e os outros.
O nome do dono deste diário já foi revelado, Thomas Morial. O druida suspirou. É só um grupo de ladrões de tumbas, e eles realmente encontraram o laboratório de magia do professor Morial. É uma pena que eles entraram, mas não saíram. Lan disse a Geralt. Então é fácil agora. Siga os lugares por onde esses ladrões de tumbas andaram, e você definitivamente encontrará o laboratório secreto. Com os sentidos de bruxo de Geralt presentes, todos seguiram a direção em que o ladrão de tumbas escapou e procuraram na direção oposta, e logo chegaram à beira de um enorme cânion subterrâneo. Agora não havia mais vestígios das ruínas do Palácio Élfico, mudando para um estilo arquitetônico mais simples associado aos magos pesquisadores. As paredes eram rudimentarmente esculpidas com magia, e o caminho era tão estreito que caminhar lado a lado era difícil, com o perigo de cair no desfiladeiro se não fosse cuidadoso. Há alguns vestígios de construção em ambos os lados do cânion, e também há os restos de uma pequena ponte em ambos os lados. É óbvio que os dois lados podiam se comunicar um com o outro no passado. Geralt apontou para um pequeno pedaço de corda amarrado a um pilar na borda do cânion e disse: esses ladrões de tumbas entraram por uma entrada diferente da nossa. Eles deslizaram do outro lado pela corda e estabeleceram uma pequena fortaleza aqui. Há alguns vestígios de vida humana no solo, incluindo restos de comida que quase se fundiram com a poeira, braseiros e tochas que não podem ser acesos e fortificações de construção temporárias que são completamente inconsistentes com os estilos arquitetônicos do entorno. Geralt apontou para a frente, e o propósito de construir um acampamento temporário aqui é para isso. Esta é uma porta. Geralt apontou para a parede à sua frente. Havia uma pequena porta de tijolos recuada lá dentro. Se não fosse pelos sinais dos sentidos do bruxo, nenhuma pessoa normal pensaria que era uma porta. O druida se adiantou para observá-lo seriamente e comentou: é realmente um estilo arquitetônico de várias centenas de anos atrás, deveria ser o lugar certo. Sdade perguntou: então como entramos? Que tal empilhar as bombas restantes e explodi-las? O rosto do Sword Attendant brilhou de excitação. Após a batalha com os Drauners, ele parecia ter um forte interesse na bomba de alquimia. Embora ele tenha dito que esse método era prejudicial ao código do cavaleiro, na verdade, ele estava procurando oportunidades de usar explosivos sempre que pudesse. Lan deu um tapa na cabeça de Svade e o repreendeu com raiva. Estamos à beira de um desfiladeiro subterrâneo. Ninguém sabe se uma explosão em larga escala causará um deslizamento de terra ou outro tipo de reação em cadeia. Não faça nada sem minha ordem. Então, ignorando o atendente que esfregou a cabeça e concordou com a cabeça, Lan pegou o pergaminho de Geralt e examinou o ambiente ao redor. Esta é a cena que ele vivenciou no jogo em sua vida anterior. Sua memória pode estar nebulosa quanto a quantos monstros ele encontrou e quanto tesouro ele encontrou. Afinal, não importa quão forte o monstro seja, contanto que tenha uma barra de saúde, ele sempre pode ser cortado com uma faca no jogo. Não importa quão precioso seja o tesouro, ele só pode ser convertido em moedas e transformado em uma sequência de números em uma mochila. Isso simplesmente não vale a pena ocupar a preciosa memória de Lan. O que ele realmente lembrava claramente eram os quebra-cabeças complicados dos labirintos e os processos de fuga das salas secretas. Como esta na frente dele, que o deixou preso por mais de meia hora no passado enquanto jogava. Em determinado momento ele chegou a pensar que teria que atravessar o desfiladeiro para encontrar o laboratório, em vez de abrir aquela maldita porta na sua frente. Isso não está escrito no diário do professor Morial? Lan desdobrou o pergaminho para que todos pudessem ver. Uma das salas no corredor do laboratório tem um mecanismo que pode trancar e destrancar a porta, operado pressionando 4 pedras salientes no alto da parede. Lan olhou em volta novamente, e todos seguiram seu olhar. Geralt nunca pensou que o ambiente descrito no diário estivesse aqui. Depois que ele finalmente conectou o conteúdo do diário com o ambiente ao redor e conscientemente procurou por pedras salientes, 4 lugares na parede de pedra de repente brilharam com uma longa luz vermelha em seus sentidos de bruxo. Eu encontrei. Todos olharam na direção que Geralt apontou e viram escuridão na frente deles. Eles não têm a visão noturna de Geralt. O druida perguntou aflito: pressionar as pedras? Tão longe e tão alto? Geralt, você pode lançar alguns sinais e guiar na direção que você está apontando para que eu possa tentar controlar uma videira para pressionar as pedras? Lan deu um tapinha no ombro do druida. Não é necessário complicar tanto. Ele voltou sua atenção para Geralt. Só precisamos de um besteiro bom o suficiente. Geralt já estava observando a distância entre as pedras no escuro, calculando mentalmente os ângulos de tiro. Após um suspiro, o feiticeiro tirou a besta de mão das costas, puxou o gatilho e uma flecha de besta voou para a escuridão com um apito. Com o som da flecha colidindo com o objeto duro, seguido pelo som de mecanismos de mola sendo ativados, além do som de pedras se movendo. Claramente algo foi ativado na escuridão. Na verdade, existem pedras com mecanismos móveis. Lan ouviu um soldado suspirar em descrença. Ele realmente encontrou as pedras saindo da parede rochosa em um lugar muito escuro, e também acertou o alvo. Os soldados ficaram maravilhados com as incríveis habilidades do bruxo, enquanto Geralt recarregava suas flechas sem expressão. Depois que o último mecanismo foi ativado, a porta que parecia uma parede de tijolos na frente deles começou a vibrar lentamente e então se levantou com um som surdo de estrondo revelando a passagem atrás dela. Ah, funcionou!
Um soldado silenciosamente fez um sinal de positivo para Geralt. O caminho à frente era cheio de irregularidades, com pedras espalhadas e fragmentos de esculturas por todo lugar, como se tivesse sofrido um pequeno deslizamento de terra. Não havia degraus, e muitas encostas íngremes exigiam os esforços combinados de várias pessoas para continuar. Depois de avançar cerca de 100 metros, de repente, a paisagem se abriu, revelando um grande salão diante deles. O druida olhou ao redor e assentiu. Este lugar é interessante, parece que o designer se esforçou muito nele, deveríamos explorar os arredores. Era uma sala com abóbada de arco redondo, dividida em 2 andares, com capacidade para 40 ou 50 pessoas ao mesmo tempo. Dizer que era um palácio parecia muito simples, mas descrevê-lo como uma sala também não fazia justiça às decorações cheias de magia e arte em seu interior. No meio do salão, há uma estátua de 3 pessoas de altura com linhas arredondadas, mas seu rosto não pode ser visto claramente. A base sob seus pés também estava cheia de buracos e fragmentos de pedra. No topo da base havia uma pequena caixa do tamanho da palma da mão. Abrindo-a, ela revelou um colar de ouro. Ao lado dele, um esqueleto jazia com alguns orens e crons espalhados pelo corpo. Há também um pequeno altar em frente à estátua com um formato estranho. O teto acima da estátua era o ponto mais alto da abóbada, com uma simples gravura de listras desse ponto para baixo. Após atingir o chão, essas esculturas se cruzavam, recuavam e formavam pequenos compartimentos para colocar estátuas. E em cada compartimento havia uma estátua demoníaca barriguda e de aparência maligna. As estátuas eram do tamanho de uma pessoa, com chifres na cabeça, presas proeminentes e rostos ferozes. Elas tinham apenas pequenas asas do tamanho de uma palma nas costas, com membros superiores inchados e membros inferiores curtos. Olhando para as 2 asas decorativas, Svad comentou: elas definitivamente não podem voar. O druida se adiantou para observar cuidadosamente e seu rosto gradualmente ficou desconfortável. Estas parecem ser gárgulas. Um tipo de monstro criado por um mago que injeta poder mágico em estátuas de pedra. Ao ouvir que era um monstro, todos ficaram sérios e olharam ao redor. Havia 10 estátuas de pedra na sala. Eles são fortes? Geralt também está familiarizado com esse tipo de monstro, até melhor do que o druida. Ele respondeu: eles são resistentes a espadas e lâminas. Gárgulas são feitas principalmente de granito e mármore, com defesa incrível e força incrível. Nem mesmo armaduras pesadas podem suportar um golpe delas. Elas também podem atirar pedras grandes para matar seus inimigos. Além disso, elas podem se teletransportar por curtas distâncias, aparecendo de repente atrás ou acima de seus inimigos, tornando difícil prever. Toda vez que Geralt dizia algo, as expressões de todos ficavam mais solenes. Apenas Lan parecia ter esperado e não estava tão sobrecarregado pelo inimigo. Mas eles devem ter fraquezas, certo? Geralt assentiu. Eles são estúpidos, e o sinal Axi é ineficaz contra eles. A prata pode danificá-los, e as bombas de Dimeritium também podem alterar o funcionamento da magia que lhes dá vida. Capítulo 73. Gárgulas, portais e desejos proibidos. Lan disse: como eles são feitos de mármore e granito, qualquer coisa que possa destruir mármore e granito também pode destruí-los, certo? Geralt hesitou e assentiu. Lan se virou e gritou para os soldados: troquem de armas, usem martelos. Avante! Esmaguem-nos um por um, não lhes deem a chance de acordar. É por isso que Lan pede aos soldados que carreguem martelos, para enfrentar as gárgulas e os golems que podem ser encontrados, essas coisas duras que não são feitas de carne e osso. Os soldados se dispersaram, e o som da pedra sendo destruída ecoou no salão. Estátua após estátua foi atingida na cabeça, seguida por mais alguns golpes de martelo que transformaram os corpos em fragmentos de pedra. Lan estava preocupado que os pontos fracos das gárgulas não estivessem em suas cabeças e insistiu que elas fossem reduzidas a pequenos pedaços por segurança. Intrusos! Depois de limpar inúmeras estátuas imóveis, uma gárgula de repente rugiu de seu abdômen com um som profundo e ensurdecedor. Ele abriu bem os olhos e viu 5 ou 6 tubarões-martelo correndo em sua direção. Quanto às gárgulas, os teóricos da magia ainda debatem como classificá-las. Por exemplo, alguns afirmam que elas são um tipo de golem, já que as gárgulas são apenas estátuas estranhas movidas por magia para realizar tarefas simples, e elas só podem realizar as tarefas mais básicas. Simplificando, eles são muito estúpidos, e suas reações são muito lentas. Mesmo que tenham certas habilidades mágicas, seu uso é muito rígido, e eles nem sequer têm a chance de usá-las. A gárgula que tinha acabado de rugir teve sua cabeça rapidamente destruída por um martelo. Após acordar, a única coisa que ela pôde fazer foi soltar um rugido. Os soldados, que cooperaram tacitamente e se tornaram familiares uns com os outros, martelaram a gárgula várias vezes regularmente, esmagando completamente o corpo da gárgula em pedaços. Eles ficaram surpresos com o rugido repentino. Com certeza, ainda haverá alguns que podem se mover. Lan perguntou: este é o último? Todos olharam ao redor. Todas as estátuas tinham se transformado em escombros, deixando a sala já muito austera com um toque adicional de danos de guerra. Geralt, como sempre, veio para saquear. Os materiais produzidos por esse tipo de criação mágica são geralmente mais avançados. Essência elemental e pó de gárgula podem ser coletados, os quais podem ser usados para encantar equipamentos. O druida também se adiantou para tirar o coração da gárgula.
Gárgulas são muito valiosas dentro do círculo mágico. Quando Lan e os outros estavam destruindo-as agora mesmo, os olhos do druida estavam tremendo de angústia. Depois de coletar todos os materiais, o grupo começou a planejar o próximo passo. Geralt examinou a sala com seus sentidos de bruxo e disse a Lan: meus sentidos de bruxo me dizem que há algo errado com este altar, mas não sei qual é o problema. Talvez não seja o caminho para o laboratório. Devemos tentar outra rota? Lan estava esperando pacientemente que os dois espremessem o valor restante da gárgula. Então ele apontou para o altar e disse: olhe para o formato do altar, parece o pé desta gárgula. Geralt ficou atordoado. Essa era uma direção que ele nunca havia pensado antes. Afinal, os pés da gárgula não eram um material mágico, e ele nunca havia pensado que eles poderiam ter algum efeito. Quem em sã consciência usaria as pernas de uma gárgula como mecanismo? Ele se agachou e tentou quebrar os pés da gárgula. Os pés da gárgula que tinham perdido sua conexão mágica foram facilmente removidos. De fato existe um mecanismo. Geralt olhou para Lan com uma expressão complicada e disse de repente, tenho a sensação de que você conhece muito bem este lugar. Antes de partir, você me pediu para preparar bombas alquímicas e ordenou que os soldados se familiarizassem com uma variedade de armas. Depois de entrar nesta ruína, você conhecia os mecanismos principais como a palma da sua mão. Mas parece que é sua primeira vez neste lugar, e uma sensação de estranheza e familiaridade aparece em você ao mesmo tempo. Isso me faz sentir muito estranho. Era preciso admitir que o lobo branco não decepcionou com sua percepção aguçada. Lan deu de ombros, afinal, ele não podia dizer que já tinha estado neste lugar em sua vida anterior. Eu tenho minhas fontes de informação. Parece que a qualidade das informações que obtive é bem alta. Não está tudo bem explorar as ruínas de uma forma mais fácil? Explorar as ruínas de uma forma mais fácil certamente não foi ruim. Geralt assentiu e não continuou perguntando. Ele se virou e colocou o pé da estátua da gárgula no altar. Houve um som de molas mecânicas e fricção de pedras que eu tinha ouvido muitas vezes hoje. O altar abaixou lentamente, e então um vento forte começou a soprar na sala. Todos olharam ao redor e viram que quase 10 portais apareceram de repente na frente, atrás, à esquerda e à direita, incluindo o segundo andar do salão. Diferente dos portais com moldura dourada que o druida abriu temporariamente antes, esses portais emitem uma luz azul fraca e também são totalmente pretos no centro. Se você observar apenas deste lado, é impossível perceber a situação do outro lado do portal. Geralt parecia envergonhado. Ele estava tonto. Só de olhar para esses portais, ele parecia ter ondas de tontura. Lan, seu canal de informações explicou essa situação? O druida não tinha nenhum sentimento ruim sobre esses portais. Em vez disso, ele estava cheio de espanto. Quanto poder mágico é necessário para mantê-los? O professor Thomas Morial é digno de sua reputação. Lan estava familiarizado com essa cena, afinal, era o quebra-cabeça que o intrigava há muito tempo. Infelizmente, a complexidade desse quebra-cabeça não era algo que ele conseguia lembrar completamente. Em sua mente, ele só mantinha uma ideia geral de como resolvê-lo. O portão de teletransporte no primeiro andar se conecta ao segundo andar, e apenas um dos portões de teletransporte no segundo andar pode se conectar ao nosso destino, o laboratório do professor Morial. Os outros portões de teletransporte teletransportarão as pessoas de volta ao primeiro andar. Ouvindo a explicação de Lan, a testa de Geralt franziu. Quantos portais eles teriam que passar? De qualquer forma, somos muitos. Tentamos um por um, Geralt, você pode descansar um pouco. Cada um de nós escolhe um portal e entra. Quem chegar primeiro ao laboratório, retorna imediatamente e leva os outros para dentro, entendido? Sim. Todos se dispersaram rapidamente, cada um escolheu um portal e entrou um após o outro. Lan respirou fundo, olhou para o portal à sua frente, fechou os olhos e correu para a frente. Após uma breve tontura, Lan abriu os olhos. Ao seu redor, ele viu uma sala iluminada por luzes mágicas. Ele ficou surpreso porque o que viu era completamente diferente do que havia imaginado. A sala era grande. Perto de Lan, havia uma mesa de madeira quebrada com equipamentos de laboratório que ele não entendia. Perto da parede, havia uma estátua de um homem parecido com um mago, e no chão havia alguns fragmentos da estátua. Em ambos os lados da sala, havia escadas que levavam para cima e à medida que você avançava, era possível ver uma série de degraus descendentes, indicando que a sala tinha mais de um nível. Este era o laboratório de Thomas Morial? Como foi tão fácil chegar aqui? Lan ficou surpreso. Teoricamente, não deveria ter sido um portal do segundo andar que os conectasse aqui diretamente. Mas o que deixou Lan ainda mais surpreso foi que ele começou a ouvir fracamente o relincho do vento negro. Em Toussaint, capital de Belclair, durante a noite, a lua solitária se erguia bem alto, e o vento noturno era cortante. De tempos em tempos, um ou dois corvos grasnavam, perturbando a tranquilidade. Lápides estavam espalhadas no cemitério, cercadas por ervas daninhas que não importa o quanto tentassem cuidar, nunca pareciam ir embora. As oferendas florais deixadas por parentes durante o dia já tinham se transformado em pétalas esmagadas, devoradas por pequenos animais e pássaros. No centro do cemitério, erguia-se uma árvore robusta que se destacava talvez pela sua localização geográfica. House e Ace estavam descansando contra uma árvore. Eles tinham acabado de verificar a maioria das lápides no cemitério e vieram aqui para fazer uma pausa. Os 4 soldados se dispersaram para identificar os nomes nas lápides restantes, um por um. Eles verificaram várias lápides.
mas não havia nenhum vestígio do objetivo da missão, Thomas Morial. Ace murmurou. Você acha possível que o Conde esteja errado? House revirou os olhos e retrucou. Acho que você está errado em ter essa ideia. Ainda há algumas coisas que você não verificou aqui. Vamos levantar e continuar depois de um tempo. Ace apontou para os soldados ocupados sob o luar. Eles não vieram para isso? House se levantou e disse. Eu não confio neles. Só se eu vir com meus próprios olhos é que poderei ter certeza de que nada está faltando. Ace não suportava a teimosia do seu melhor amigo, então ele franziu os lábios e o seguiu. Eles trabalharam por mais meia hora. O luar ficou mais e mais brilhante conforme o tempo passava, mas seus corações afundaram gradualmente. Todas as lápides foram inspecionadas. Este é o cemitério da cidade. Se não estiver aqui, pode estar nas valas comuns fora da cidade. Ace suspirou. Thomas Morial não é um mágico? Uma figura tão nobre quanto o conselheiro Mosezak? Ele poderia ser enterrado em qualquer lugar? House balançou a cabeça. Não posso dizer com certeza. Os druidas não disseram que nem têm sepulturas? Eles apenas retornam à natureza. É normal que alguns magos tenham temperamentos estranhos. Isso não significa que eu queria ser enterrado em uma vala comum, certo? Ace disse indignado. Se vamos verificar as valas comuns, não vai levar 1 ou 2 dias. House disse resolutamente. Então temos que começar o mais rápido possível. Os 2 atendentes se encostaram na árvore e reclamaram, mas não perceberam que, enquanto discutiam, o ar no topo da árvore atrás deles flutuava, e parecia haver um objeto engolindo o luar pousado nele. Se Lan ou Geralt estivessem aqui, o medalhão de bruxo em seus peitos começaria a vibrar. Acabei de ouvir você falando sobre Thomas Morial? Vocês são ladrões de túmulos, humanos? Uma voz feminina vazou para os ouvidos de todos. O tom é suave, como o vinho de um banquete que deixa as pessoas embriagadas. O tom é baixo, como uma cama grande e macia que deixa as pessoas sonolentas. O mais atraente era a entonação melodiosa que carregava consigo um ritmo sutil, como se as palavras se tornassem trepadeiras sedutoras que penetravam nas profundezas do ouvinte. Todos debaixo da árvore ficaram arrepiados depois de ouvir o som, e não conseguiram deixar de olhar para o lugar de onde o som veio. No lugar onde a voz encantadora ressoou, inicialmente vazio, o ar começou a vibrar como as ondas de um lago quando uma pedra foi atirada. Uma mulher com chifres na cabeça e pernas de cabra gradualmente se manifestou diante deles. Só de olhar para seu rosto, ela era uma mulher linda. Só de olhar para sua figura, ela era uma criatura extremamente sedutora. Seus traços faciais são requintados, sua expressão parece sorrir, mas não sorrir, e os picos e curvas de seu corpo são como um cenário desconhecido que convida à exploração. Sua pele morena é tão lisa quanto seda sob o luar, cheia de sentimentos amorosos exóticos. Seu peito, cintura, abdômen e articulações dos cotovelos têm linhas brancas que parecem tatuagens e contêm um mistério provocante. Ela estava coberta por uma simples faixa branca que cruzava seu peito e uma saia curta feita de tecido de meia capa na parte inferior. Mas o olhar deve parar por aqui, pois por baixo há cascos de cabra. Apesar disso, não há como negar que ela era uma criatura linda. Súcubo. Depois de piscar, as pessoas sacaram suas armas, rapidamente se espalhando em formação defensiva. Devido à possível presença de súcubos em Tolsan, antes de partir, Geralt havia fornecido informações sobre eles. Lan também havia ouvido a explicação junto com eles. Súcubos são criaturas extradimensionais trazidas a este mundo através da conjunção das esferas. Muitas pessoas os confundem com vampiros avançados, mas os súcubos são diferentes de outros monstros. Na maioria dos casos, eles amam a paz. Em outras palavras, seus desejos precisam de um ambiente pacífico para melhor satisfazê-los. Suas vítimas raramente resistem, mas isso não significa que não representem um perigo. Suas demandas insaciáveis podem ser prazerosas no começo, mas já levaram mais de um homem à loucura ou à morte. Vítimas de uma súcubo frequentemente cheiram fortemente a enxofre. Para tratar essa forma grave de vício, é preciso encontrar uma viúva para lhe dar prazer e então dar-lhe uma decocção fria. Claro, súcubos também poderiam ter resultados positivos. Elas tinham criado numerosos abstêmios e penitentes para religiões e ordens de cavalaria. Os magos acreditam que esse fenômeno é causado pela magia única da súcubo. É difícil para os estudiosos tirarem conclusões. Afinal, há magos e estudiosos que juraram que os bruxos comerão crianças. Em situações perigosas, as súcubos também possuíam habilidades de combate notáveis. Sendo criaturas de outro mundo, elas tinham músculos de aço claramente definidos em seus corpos, e os chifres em suas cabeças e os cascos em seus pés podiam quebrar ossos com facilidade. Capítulo 74. Descobertas perturbadoras. Todos se alinharam em formação diante do olhar meio sorridente da súcubo. Levaram cerca de 10 respirações. Após a sucubus mostrar uma atitude relaxada e sem intenções de atacar, House pensou nos rumores que ouvirá em Tolsan e nos comentários do barão que os visitará antes. Então House tentou se comunicar com a outra parte. Sucubi, o que você quer fazer? Todo mundo sabe o que uma súcubo quer fazer. A demônio da noite sorriu levemente sob o luar. Mas eu estava planejando descansar esta noite, mas acabei de ver vocês. Vocês pareciam estar falando sobre Thomas Morial? House e Ace se entreolharam. Você o conhece? Claro, Tolsan é um bom lugar, mas antes de vir para cá eu investiguei. Não virei aqui enquanto Artorius Vigo ou Thomas Morial ainda estiverem em Tolsan. Ao ouvir o nome do alvo, House perguntou cautelosamente. Você conhece Thomas Morial?
A súcubo respondeu indiferentemente, eu o conheço. Ele está morto e enterrado. House mostrou uma expressão animada. Onde está enterrado? Haha. A súcubo riu. Essa é uma boa pergunta, eu sei. Mas por que eu deveria te contar? O olhar dos dois assistentes de repente se tornou perigoso, mas a súcubo na frente deles permaneceu calma e com um sorriso ambíguo, apesar da mudança repentina na atmosfera. Com as mãos pressionando a arma, House deixou a ideia de um ataque direto. Sem mencionar que o bruxo os havia alertado sobre o possível poder de luta tirânico da súcubo, a habilidade mágica recém-mostrada pela outra parte os fez não ousar agir tão precipitadamente. Diferente de Ace e Svad que são puramente militantes, House busca a estabilidade. Sucubus, o que você quer? Gosto de me comunicar com pessoas como você, isso pode me poupar muitos problemas. A súcubo mostrou um olhar satisfeito em seus olhos. Depois de dizer isso, ela apontou para Ace. Me empresta por uma noite? Não, um dia, não, 3 dias. Empreste-me por 3 dias, e eu lhe direi o lugar onde Thomas Morial está enterrado. Não se preocupe. A súcubo riu. Já que você ouviu falar de mim, você deveria saber que eu não vou prejudicar a vida das pessoas sem motivo. Ao ouvir o pedido da súcubo, as expressões de todos mudaram drasticamente. Ace corou. O quê? O que você vai fazer, súcubo? House corou de raiva. O quê? Por que ele? O que você vai fazer com meu irmão? Seu demônio maldito. Os soldados ao redor trocaram olhares entre si, e todos olharam para Ace com inveja nos olhos. A súcubo sorriu e disse, o que eu vou fazer? Se você quisesse ouvir, não poderia terminar em um dia e uma noite. Quanto ao motivo pelo qual o escolhi, é porque ele possui um poder que as pessoas comuns não conseguem ver. Todos os soldados engasgaram e olharam para Ace com admiração. Como esse homem poderia ter tanto poder? A súcubo, vendo isso, sorriu levemente, lentamente se inclinando para trás em um galho, apoiando a cabeça com a mão esquerda. O luar se derramava sobre seus quadris e lados, criando grandes sombras, especialmente em seu peito, onde o luar estava completamente bloqueado. Então ela abriu sua pequena boca com um olhar brincalhão, colocou sua língua macia para fora e lambeu os lábios lentamente da esquerda para a direita. Ace olhou para ela por um tempo antes de abaixar a cabeça e murmurar, você consegue ver esse poder, já que você fala assim. Ace hesitou por um momento e então disse solenemente para House, pelo bem de vossa senhoria, que tal eu? House desferiu um soco com as costas da mão no estômago de Ace, causando dor que o fez se curvar e se curvar. Seu demônio, eu não vou entregar meu irmão. Vamos mudar os termos. House exclamou. A súcubo estreitou os olhos levemente. Você quer trocar por outra pessoa? Mas outros não têm o poder deste guerreiro. Os olhos de muitos soldados atrás dele estavam novamente focados em Ace, mas dessa vez algo estava um pouco errado. Ace finalmente recuperou a compostura e deu um tapinha no ombro de House. Não seja assim, irmão. Você não precisa me defender assim. Acho que posso. House se virou e deu outra cotovelada em Ace, fazendo-o arquear-se do chão. Ele virou a cabeça e disse a súcubo com retidão. Súcubo, seguimos as ordens do conde Lannister de Cintra. Precisamos que cada homem cumpra as tarefas designadas pelo conde. Não podemos trocar nosso irmão por informações. Sabemos que você não quer lutar, mas se estiver disposto a nos ajudar, o generoso conde certamente lhe agradecerá. Lannister, todas as dívidas devem ser pagas. A súcubo sorriu com desdém. Os homens sempre fazem promessas doces sobre o futuro. Espera, você disse que seu conde se chama Lannister? House assentiu. A súcubo finalmente deixou de lado seu descuido e perguntou depois de pensar um pouco. Acho que já ouvi esse nome. Qual é seu nome completo? É realmente de Cintra? House respondeu. Meu senhor é o jovem leão de Cintra, Lord Lan Lannister. Parece que você já ouviu falar do nome dele? A súcubo se endireitou, suas pupilas cor de sangue fixas no grupo. Ela começou a murmurar, Lannister, Cintra, Ela riu e disse suavemente, então vocês são subordinados do descendente de Lara Dorren. Ele tem muito mais poder do que esse guerreiro. Então, o túmulo de Thomas Morial não está aqui, mas em um cemitério ao sul de Belclair. Vá lá e procure. Ele está encostado em uma árvore, e há um rio a 20 passos de distância. É fácil de encontrar. A súcubo estava de bom humor, como se tivesse recebido uma excelente recompensa. Com um giro da cintura, ela saltou e ficou de pé no galho como um pássaro leve. Não se esqueça de contar ao seu ar o que aconteceu hoje. Depois que você terminar seus negócios, eu irei vê-lo. House olhou para a súcubo, mas ficou horrorizado ao perceber que a figura da outra pessoa estava desaparecendo aos poucos sob o luar. Ele queria perguntar claramente sobre o propósito da outra parte em procurar Lan, e ele não deveria deixar seu Lord Conde sofrer danos desconhecidos. Inesperadamente, os corvos que estavam empoleirados na árvore de repente bateram suas asas e voaram em sua direção. Depois que ele sacou sua espada e afugentou esses pássaros ameaçadores e irritantes, a súcubo não estava mais à vista. Ace no chão se contorceu levemente. O poder de Vossa Majestade, o Conde. Como esse tipo de notícia chegou a um lugar como esse? House deu um passo à frente com raiva e tentou ajudar seu companheiro. Os feitos de Nosso Senhor sempre foram sobre sua bravura. Além disso, ele fica longe de escândalos. Como rumores como esses podem circular? Pelo menos eu nunca ouvi falar disso. Acho que o que a súcubo disse não é a mesma coisa que entendemos, mas não entendo o que é.
Ace não aceitou a ajuda do parceiro enquanto estava no chão. Ele acenou com a mão, levantando-se sozinho, não parecendo tão derrotado quanto estava a ponto de não conseguir se levantar. Olhando para seu companheiro atordoado, Ace olhou para ele com raiva e disse: Eu sou filho de um cavaleiro. Você realmente não acha que os punhos que você levantou ao criar cavalos podem me derrubar no chão, acha? House ficou ansioso quando ouviu a pergunta da outra parte. Pare de fingir se não dói, porque você está deitado no chão. Eu também treino diligentemente. Ace balançou a cabeça e disse com uma sensação de perda: Eu só estava preocupado que não conseguiria me controlar e atrasaria a missão do nosso Senhor. Então, propositalmente, deixei você me bater algumas vezes. Afinal, ela era uma súcubo. Quando eu disse eu posso, eu realmente quis dizer isso. House cerrou os punhos com força e depois relaxou. Seguindo as informações fornecidas pela súcubo no dia seguinte, o grupo seguiu para o sul da cidade de Belclair. Devido à necessidade de sair da cidade, eles se aventuravam durante o dia. Além disso, não havia mais necessidade de esconder suas ações na calada da noite, pois ninguém os estava observando. Eles rapidamente encontraram o grupo de lápides perto do rio que a súcubo havia mencionado e, inesperadamente, encontraram 5 pequenos grupos de afogadores. Não foi difícil, uma pequena onda de flechas foi disparada, e então eles sacaram suas espadas e atacaram em formação. Depois de matar 3 deles, o resto pulou na água e fugiu. Embora 6 pessoas tenham uma vantagem em números e equipamentos, todos eles estão enfrentando o inimigo pela primeira vez. Além disso, esses Drawners eram mais astutos do que aqueles encontrados por Lan e os outros, e na confusão, 2 soldados ficaram feridos quando caíram no chão. O processo de exploração imediatamente se tornou mais cuidadoso. A equipe de 6 pessoas não agia mais separadamente. 4 soldados estavam sempre em alerta e 2 atendentes estavam vasculhando as lápides. Logo, eles descobriram seu alvo. Uma lápide com a inscrição Thomas Morial em língua comum. House e Ace se entreolharam, e Ace deu um passo para trás. Eu sou filho de um cavaleiro. Eu não cavo sepulturas. Eu apenas fico de guarda. House revirou os olhos para ele e deu um passo para trás, permitindo que os 2 soldados de guarda se adiantassem e começassem a cavar. O solo que o cobria era inesperadamente raso, e em poucos momentos, o sarcófago do professor Morial apareceu. Os 2 soldados levantaram a pesada laje de pedra juntos, e um esqueleto fino foi revelado na frente de todos. O cheiro rançoso do túmulo atingiu imediatamente, mas felizmente todos estavam preparados e não se deixaram abater. House cobriu o nariz, pegou um galho e vasculhou o interior por um tempo, encontrando apenas uma página rasgada de pergaminho e nada mais. 12 de setembro de 1121. Confirmei que Jerome chegou e está atualmente residindo em um castelo em Toussaint. Estou animado, não o vejo há muito tempo, meu filho. Mas preciso encontrar uma maneira de ficar calmo e continuar com meu plano. 13 de setembro de 1121. Ele veio logo depois do pôr do sol, o que me surpreendeu um pouco. Ele tinha mudado muito, estava muito magro e coberto de cicatrizes. Claro, ele está furioso porque menti para ele sobre o motivo de tê-lo trazido aqui, mas que outra escolha eu tenho? Se meu experimento for bem sucedido, um dia ele também será pai e entenderá por que fiz isso. Abri o portal no escritório e levei Jerome para meu laboratório. O cristal está sem energia, mas felizmente tenho outro. Dei a ele algum tempo para considerar, pois ainda esperava que ele participasse voluntariamente da pesquisa. Enquanto esperava, preparei o equipamento. Acho que as tiras de couro da mesa devem ser substituídas. Naquele momento, Ace também se aproximou, olhando o que House havia recuperado do caixão. É só isso? Não parece um disco experimental? Que utilidade poderia ter? House analisou. Esta deveria ser uma página do registro de experimentos do professor, e este Jerome deveria ser seu filho. Este professor está preparando um experimento com seu próprio filho? E eu o amarro com tiras de couro. Além disso, você precisa preparar os instrumentos? House só sentiu que seus dentes estavam doloridos. Só de ouvir sobre essas coisas era perturbador. Todos os feiticeiros são assim? O conselheiro Mosezak parecia ser uma pessoa decente. Ah, certo, ele é um druida. Um soldado interrompeu de repente. Senhor House, Senhor Ace, algo está errado. O mago que o conde está procurando deve ser um homem, certo? Mas os restos mortais neste túmulo são de uma mulher. Quando os 2 atendentes ouviram isso, sentiram que algo estava errado e perguntaram: Vocês têm certeza? O soldado que falou assentiu e disse: Já estive no campo de batalha antes, ajudei médicos militares e vi muitos cadáveres. As diferenças entre os ossos de homens e mulheres não são grandes, mas consigo diferenciá-los. Todos se reuniram em volta dele, e imediatamente outras coisas estranhas foram descobertas no túmulo. Senhores, parece que alguém escavou este lugar antes de nós. House franziu a testa. Alguém veio antes de nós? Ladrões de túmulos, talvez? O soldado que falou balançou a cabeça e disse em tom de espanto: Olhando para essas pegadas, parece que não foram cavadas por fora, mas por dentro. Capítulo 75. Sussurros do além. Lan estava tão tenso que mal ousava respirar, com o corpo completamente contraído e os pelos do corpo arrepiados. O que ele tinha diante de si era o objetivo de sua viagem, o laboratório secreto de Thomas Morial. Algumas lâmpadas fracas iluminavam o laboratório, mergulhando a sala em uma escuridão que mal permitia vislumbrar os contornos do que havia lá dentro. Há uma mesa experimental no meio do laboratório com notas e objetos espalhados.
Contra a parede, há uma fileira de 8 coisas parecidas com incubadoras que têm a atmosfera única do Frankenstein medieval. Elas são feitas de metal pesado, vidro e tubos de plástico. Cada câmara de cultura contém uma pessoa, com apenas dispositivos respiratórios simples e seringas conectadas a elas para manter as necessidades básicas da vida. Das 8 pessoas, 4 delas tinham apenas pele e ossos. À primeira vista pareciam zumbis ou até mesmo esqueletos. Lan suspeitou que eles já estivessem mortos. Outros 2 tinham uma figura extremamente magra, seus braços pareciam madeira seca, mal pareciam um ser humano. Estavam submersos em suas cápsulas como se fossem espécimes imóveis. Quanto às 2 últimas pessoas, bolhas borbulhavam para fora de sua câmara de cultivo de tempos em tempos, e as pessoas lá dentro ocasionalmente flexionavam seus dedos para provar que ainda estavam vivas. Ao lado das cápsulas desses 2, armaduras violentamente rasgadas estavam espalhadas, junto com armas como espadas, bestas e escudos. Eles são soldados de Sintra, membros da equipe de expedição trazida por Lan. Lan permaneceu imóvel, pois viu a cerca de 10 metros de distância, à sua frente, uma figura humanoide que não parecia realmente humana. Olhando por trás, seu cabelo é ralo, e há apenas alguns lugares no topo de sua cabeça onde longos fios de cabelo emaranhados estão espalhados, e a pele está descascando em outros lugares. Ele não está completamente vestido e as roupas em seu corpo não estão apenas manchadas de lama e sangue, mas também estão rasgadas com buracos em todos os lugares. Quando ele se virou, Lan viu seu rosto. Metade dos óculos estava pendurada, atrás dos óculos, seus olhos estavam turvos e danificados. Abaixo dos olhos dela havia apenas metade de um nariz podre com buracos em ambas as bochechas revelando fileiras de dentes pretos e podres. Ele também tinha um buraco no pescoço e quando se movia fazia um som rouco, como se estivesse cuspindo. Ninguém poderia considerar essa figura verdadeiramente humana. Era um zumbi, um morto-vivo, um ser meio morto ou outra coisa. Mas Lan sabia melhor que a descrição mais intuitiva dessa anomalia era que era uma criatura mágica. A criatura mágica que aparece neste lugar e age como seu mestre naturalmente terá apenas um nome, Thomas Morial. O professor Morial olhou para Lan e através de seus olhos despedaçados, Lan ainda conseguia perceber emoções. Então, um som veio de todo o corpo, não da boca ou da garganta. Você chegou. O olhar de Lan se moveu para baixo. Na frente de Thomas Morial havia um enorme tanque de cultura experimental que parecia um tanque de tubarões. Blackwind estava sendo encharcado nele, com vários tubos de infusão inseridos em seu corpo, fazendo um som sibilante fraco. Não muito longe dali, há vários tanques de cultivo do mesmo estilo, com javalis, leões, leopardos, afogadores, grifos e até mesmo uma forcail com apenas metade do corpo encharcada no tanque. Todos eles tinham algo em comum, estavam mortos. Você chegou, Thomas Morial disse novamente. O cérebro de Lan estava trabalhando como um louco, fazendo tudo o que podia para extrair todas as informações disponíveis que conhecia da série The Witcher. Sobre a vida de Thomas Morial, Lan lembrou que na série The Witcher foi mencionado que após o experimento fracassado com seu próprio filho, ele aceitou seu destino, voltou para sua esposa e morreu pouco depois. Mas isso foi há mais de 150 anos. Embora a aparência e a atitude do professor Morial realmente se encaixassem na descrição de morto, o problema era que ele ainda estava se movendo. Durante esse intervalo de tempo, algo deve ter acontecido do qual Lan não estava ciente. Você chegou, Thomas Morial disse pela terceira vez. Dessa vez, sem esperar Lan reagir, ele sorriu de repente. Acontece que recentemente fiquei sem materiais de pesquisa e como resultado eles vieram. O professor apontou para o soldado Sintra nos tanques de cultivo, depois apontou lentamente para Vento Negro e finalmente moveu o dedo na direção de Lan. Agora, vocês chegaram. Todos vocês chegaram, é maravilhoso. Este você obviamente não se referia apenas a Lan, mas incluía todos os membros da equipe de exploração, incluindo Druida e Geralt. Parece que Thomas Morial os tinha em vista desde que estavam no Vale dos Nove. Somente ele poderia controlar o portal dentro das ruínas para chegar instantaneamente a este laboratório, e ele só permitiu que Lan chegasse. Por que ele só permitiu que Lan chegasse ao laboratório? Lan começou a se perguntar por que ele não os trouxe todos de uma vez, colhendo materiais experimentais como ervas. Lan se avisou para manter a calma. Diante de um monstro antigo que existia há mais de 100 anos, ele definitivamente não poderia derrotá-lo. Voltar para o portal é uma opção confiável? Houve um rugido estrondoso, e um vento forte veio de trás dele, e sem precisar olhar para trás, Lan sabia que o portal já havia fechado. De qualquer forma, entrar em um portal que pode ser controlado pelo inimigo não tem sentido. Apenas feche-o. Lan revirou os olhos e disse em um tom como se estivessem se encontrando pela primeira vez. Vossa Excelência Feiticeiro, desculpe a visita inoportuna, mas, de acordo com nossas informações, pensei que este fosse um lugar sem dono. Sou Lan Lannister de Sintra. Como devo me dirigir a você e que tipo de pesquisa você faz aqui? Ao ouvir a pergunta de Lan, Thomas Morial, que parecia ter perdido parte de sua mente, na verdade abaixou a cabeça e pensou por um tempo. Então, em um tom que parecia recitado de cor, ele respondeu a Lan. Meu nome é Thomas Morial, e aqui em 18 de julho, comecei o maior projeto da minha vida, muito maior do que qualquer uma das minhas pesquisas até agora, porque está diretamente relacionado a mim e ao meu filho. Quando eu era jovem fui atacado por um monstro na floresta.
Um bruxo apareceu para me ajudar, e na época eu não sabia que o preço de sua ajuda seria o futuro do meu filho. No dia em que o bruxo levou meu filho, jurei restaurá-lo ao seu estado original. Lan tinha um olhar estranho no rosto. Olhando para a criatura meio humana, meio fantasma tagarela na sua frente, ele de repente teve um palpite ousado em sua mente. Enquanto ele lentamente tirava o crânio de pássaro de cristal que ele comprou de Tris, ele perguntou timidamente: "Eu simpatizo com sua situação, Senhor Morial. Bruxos são uma doença persistente em todos os reinos do norte e tem atormentado meu reino por um longo tempo. Eu me pergunto até onde seus experimentos foram." Ao se deparar com a pergunta de Lan, Thomas Morial não teve reação. Parecia que sua mente estava no piloto automático, recitando sua história sem nenhuma emoção. Eu não esperava que a mutação de bruxo de Jerome lhe daria resistência a veneno. No final, os resultados que obtive em outros sujeitos experimentais não puderam ser reproduzidos nele. Não consegui cumprir meu objetivo original, que era curar a doença do bruxo e fazê-lo voltar ao normal. Em vez disso, sua mutação se intensificou, aumentando ainda mais sua velocidade e força, levando-o cada vez mais para longe da humanidade. Anos de experimentos, pesquisas e trabalho duro não deram em nada. Originalmente planejei deixar este lugar e voltar para casa. Minha esposa provavelmente estaria disposta a me aceitar de volta. Eu planejei deixar as fórmulas e os indutores de mutação aqui, deixá-los murchar junto com meus sonhos, junto com meu filho. Thomas Morial não reagiu nem um pouco aos pequenos movimentos de Lan, o que o deixou muito mais ousado. Ele trouxe o crânio de pássaro de cristal para perto dos olhos. Este item mágico tinha a capacidade de ver através de ilusões mágicas de baixo nível. Pelo buraco onde costumavam ficar os olhos, Lan viu uma silhueta translúcida brilhando com uma tênue luz verde cobria o vazio ao redor do corpo de Thomas Morial. Era como se algo impuro tivesse tomado conta dele. O contorno era como fumaça fervente, flutuando instável do corpo de Thomas Morial, ocasionalmente revelando um braço verde em forma de névoa, às vezes um manto verde esfarrapado, e até mesmo uma cabeça em forma de névoa surgindo do pescoço da figura de Thomas Morial. Os traços faciais na cabeça enevoada também têm o formato de Thomas Morial. A figura meio humana, meio fantasma continuou a contar a história. Eu fui para casa por um tempo e Lida me perdoou. Passamos os últimos momentos juntos e fomos enterrados juntos. Mas e Jerome? Eu cumpri meu dever como marido, mas ainda não cumpri meu dever como pai. Como posso descansar em paz sem curar a síndrome de bruxo de Jerome? A cada palavra de Thomas Morial, a luz verde em seu corpo brilhava mais forte, até que finalmente se separou completamente de seu corpo, formando uma figura nebulosa e esfarrapada no ar, como se ele fosse Thomas Morial. O olho esquerdo de Lan estava voltado para o crânio de pássaro de cristal, e seu olho direito observava o corpo em decomposição de Thomas Morial a olho nu. O corpo agora estava imóvel. Ele entendeu que Thomas Morial realmente havia se transformado em uma criatura mágica, mas não era um zumbi, e sim um espectro. No bestiário do bruxo, na entrada sobre espectros, podemos encontrar o seguinte conselho de um curandeiro para uma pessoa moribunda: termine todos os seus negócios antes de morrer. Despeça-se dos seus entes queridos. Escreva seu testamento. Peça desculpas àqueles a quem você prejudicou. Caso contrário, você nunca deixará este mundo de verdade. Não ser capaz de deixar este mundo refere-se a se tornar um espectro. Esta criatura feroz é geralmente encontrada à noite, perto de cemitérios, catacumbas e outros locais de sepultamento semelhantes, ou perto de lugares que foram importantes para eles na vida. Alguns espectros poderosos retêm um pouco de sua sanidade e memórias que tiveram durante sua vida. Thomas Morial é um exemplo disso. As condições para a formação de um espectro também são extremamente rigorosas, e não houve nenhum caso de sucesso de 100% no mundo até agora. O despertar de Thomas Morial foi inesperado. Embora ele tenha passado seus últimos dias com sua esposa, o remorso por seu filho sempre o atormentou, levando-o a ser assombrado pela culpa mesmo após sua morte. Eventualmente ele se tornou um espectro, continuando seu trabalho anterior, curar a doença de bruxo de seu filho Jerome. Para atingir esse objetivo, o antigo feiticeiro se transformou em um espectro e se juntou ao seu próprio cadáver, levantando-se do caixão e retornando ao seu laboratório. Ele não ficou fora por muito tempo, e Jerome, que ele abandonou no laboratório, ainda estava vivo. Então o pobre bruxo foi mais uma vez usado como cobaia por seu pai e continuou sua pesquisa experimental sobre mutações por mais de 100 anos. Depois de um longo período de consumo de poder mágico e trabalho intenso, Thomas Morial estava realmente à beira de se dissipar. Na série The Witcher, quando Geralt revisitou este lugar, mais de 10 anos depois, não havia seres vivos no laboratório, e Thomas Morial e Jerome Morial também já haviam partido há muito tempo. No entanto, Lan e seu grupo chegaram um pouco mais cedo. Isso permitiu que eles chegassem ao laboratório enquanto ele ainda estava operacional. Lan e os outros fizeram um barulho alto quando estavam lidando com os afogadores do lado de fora, o que alertou Thomas Morial, que estava fazendo experimentos. Como ele estava sem materiais experimentais, ele habilmente usou o portal mágico para trazê-los para o laboratório. Agora, ele havia capturado Lan novamente usando o portal. Ao observar Thomas Morial recitar sua vida como se estivesse possuído, Lan sentiu que era uma oportunidade. Se Thomas Morial realmente tivesse se tornado imortal de alguma forma, Lan só conseguia pensar em se oferecer como um doador estável de sangue ancião para salvar sua própria vida.
enquanto que se ele fosse um espectro, mesmo que fosse difícil de lidar, pelo menos não era mais algo fora do conhecimento de Lan. Capítulo 76. A última resistência de Lan. Lan levou sua mão direita até a mochila de alquimia, então com um gesto rápido ele jogou uma bomba no ar. Era Mundashi. Mundashi, ao se estilhaçar, ele libera uma névoa contendo lascas de prata. A névoa prateada anula as vantagens de invisibilidade que algumas criaturas têm, assim como impede que metamorfos mudem de forma. A bomba explodiu de repente no ar. Pó prateado como luar floresceu no ar, e os olhos de Lan, que não estavam olhando através do crânio do pássaro de cristal, puderam ver imediatamente o espectro. Depois do Mundashi, Lan lançou uma segunda bomba. Bomba de dimerítio. Completamente separado de seu corpo físico e liberto de sua metade cerebral em decomposição, o espectro no ar pareceu reagir mais rápido. Percebendo os movimentos de Lan, olhou para ele e soltou um grito agudo, fazendo todo o vidro da sala tremer. Lan, que estava de frente para ele, também estava tonto, e a mão que jogou a bomba ficou mais lenta por um momento. Quando Lan recuperou a consciência, ele viu o espectro encarnado de Thomas Morial retornar ao seu corpo, rejeitando todos os efeitos da poeira lunar. Droga, nunca vi um espectro capaz de possuir o próprio corpo na série The Witcher. Cada criatura mágica tem muitas variações e subespécies, e os espectros não são exceção. Na série The Witcher, espectros com simples melhorias de atributos apareceram, como os Novraítes, The White Lady e o Peniten. Também havia aqueles que adquiriam habilidades especiais, como a Plague Maiden que ao ouvir o nome, pode entender sua habilidade, ou Wright from the Painting, capaz de se mover entre várias obras de arte. O que Lan tinha diante de si era uma variante completamente nova, um espectro especial que podia possuir seu próprio corpo após a morte. E mais, ele estava tomando conta do corpo de um feiticeiro com mais de 100 anos. Antes que a bomba de dimerítio explodisse no ar, Thomas Morial acenou com as mãos, e uma corrente de ar partiu dele e pressionou em direção a Lan. Lan voou no ar e foi levado pelo vento, quebrando um monte de mesas e estátuas. Substâncias e reagentes de cores brilhantes espirraram em seu corpo. Sua cabeça foi atingida por uma pedra que voou sabe-se lá de onde, deixando-o atordoado. Enquanto seu corpo colidia com vários objetos, sons de notificação do sistema ecoavam constantemente em seus ouvidos. Fonte da magia descoberta? Fonte da magia descoberta? Fonte da magia descoberta? Fonte da magia descoberta? Se tantos sons de notificação normalmente soassem, Lan ficaria apenas em êxtase, mas, neste momento, ele nem teve tempo de identificar qual coisa que o atingiu era o som de notificação. Ele foi imediatamente pressionado contra a parede pela força invisível, e as fontes de magia também não tiveram tempo de serem absorvidas antes de deixar o alcance de detecção do sistema. Bang! A bomba de Dimeritium explodiu, e a poeira fina não tocou em um único canto das roupas de Thomas Morial. Pelo contrário, a nuvem de estilhaços foi empurrada de volta para Lan pela pressão do vento, envolvendo-o e fazendo-o tossir violentamente. Como material experimental você é muito inquieto. A voz de Thomas Morial soou. Originalmente, eu queria coletar sua reação à mutação enquanto você estava acordado. Com certeza, talvez você precise de alguma magia de paralisia? Uma luz amarela piscou na mão de Thomas Morial, e o medalhão em forma de cabeça de gato no peito de Lan tremeu violentamente. No dia 18 de julho, comecei o maior projeto da minha vida, muito maior do que qualquer uma das minhas pesquisas até agora, porque está diretamente relacionado a mim e ao meu filho. Ao retornar ao seu corpo decomposto, o pensamento de Thomas Morial foi mais uma vez dominado por seu cérebro em deterioração, começando a recitar sua vida como se estivesse lendo um livro didático. Foi sua obsessão que lhe permitiu se transformar em um espectro e se dedicar à pesquisa por mais de 100 anos. Embora ele continuasse falando, os movimentos de suas mãos não eram lentos, e o poder mágico era tão sólido que o medalhão em forma de cabeça de gato de Lan quase saltou de suas roupas. Perigo! Isso é mágica. Mágica de verdade. Se isso me atingir, eu realmente estarei à mercê dos outros. Sibilo, guincho. Vento negro imerso no enorme tanque de cultivo de repente emitiu um assobio alto. Arrancando as mangueiras de infusão que cobriam todo o seu corpo, ele saltou do tanque de cultura, atingindo Thomas Morial com tanta força que sangue espirrou para todo lado. A poeira da lua que ainda não havia se dissipado no ar revelou mais uma vez a figura do espectro, e o corpo de Thomas Morial parou de emitir ondas mágicas. Thomas Morial em forma de espectro foi forçado a sair de seu corpo pelo vento negro. A pressão mágica que mantinha Lan contra a parede também se dissipou instantaneamente. Lan caiu de costas no chão, mas não tinha tempo para dor. Esta era sua chance. A situação repentina surpreendeu a todos, mas o corpo de Lan reagiu primeiro. Ele de repente correu para frente, sacou a espada prateada de cabeça de leão e atacou. A curta dúzia de passos parecia muito distante naquele momento, mas os corpos físico e espiritual de Thomas Morial estavam próximos um do outro. Quase instantaneamente, o espectro conseguiu possuir seu corpo físico novamente. Sua mão esquerda brilhou com luz, transformando-se em um raio que ele preparou para lançar em direção a Lan. Enquanto isso, em sua mão direita, ele conjurou magia de paralisia que atingiu Blackwind em um instante. O cavalo de guerra caiu no chão em um instante. Ele só conseguia mover os lábios levemente e relinchar suavemente de sua garganta. Por outro lado, quando Lan viu a mão do inimigo indo em sua direção, ele rolou para frente para ativar sua habilidade. O relâmpago crepitante o atingiu e, como se tivesse encontrado um isolante, desapareceu de repente.
Thomas Morial disse suavemente, então moveu ambas as mãos e disparou vários raios, mas nenhum deles conseguiu ferir Lan enquanto ele rolava. Naquele momento, a distância entre eles diminuiu rapidamente. Qual seria o resultado de um mago enfrentando um guerreiro em um combate corpo a corpo? A espada prateada de Lan desceu, mas parecia ter cortado uma camada de geleia pegajosa. Um escudo azul de magia manteve Thomas Morial firmemente protegido, impedindo qualquer avanço. Eu deveria ter feito menos bombas de dimerítio e revestido a espada primeiro. Lan rugiu com raiva em seu coração, ao mesmo tempo em que Thomas Morial levantou a mão. Em vez de um raio, a pressão violenta do vento atingiu novamente e em um instante, Lan deu mais de 10 passos para trás, colidindo com a parede. Lan sentiu um choque violento percorrer seu corpo, sua visão escureceu e ele quase desmaiou. Interessante, é por causa do rolamento? É realmente interessante. A resistência física de um mago não diferia muito da de uma pessoa comum. Não importa quantas poções mágicas tenham sido usadas para manter o cadáver por centenas de anos, ele ainda está em decomposição. Após o impacto brutal com o vento negro, Thomas Morial agora parecia uma massa de carne mal unida. Interessante. Ele olhou para Lan com olhos que tinham saltado das órbitas, então continuou imobilizando-o contra a parede antes de virar a cabeça em direção a Vento Negro, que havia sido colocado de volta no tanque de cultivo. Ele já desenvolveu resistência aos medicamentos tão rapidamente? Essa mutação. É porque eu nunca fiz experiências com um cavalo, ou é simplesmente porque ele é particularmente forte? Lan estava quase em desespero. Embora Thomas Morial seja um mago voltado para a pesquisa, e mesmo que seu poder de combate não seja tão bom quanto antes devido a anos de decadência, seus métodos mágicos não são algo que ele, um mortal que acabou de romper os limites do corpo humano e não tem a bomba de Dimeritium em suas mãos, poderia enfrentar. Lan inalou freneticamente. Ele não podia morrer ali. Ele tinha um sistema e no futuro seria um homem forte que poderia destruir países e cidades inimigas. Ele também tinha o sangue ancião. Este definitivamente não era seu fim. Deve haver um jeito. Encontre um jeito de matar essa coisa na sua frente. Um lampejo de inspiração. De repente, uma imagem começou a se juntar na mente de Lan, e todas as informações depois de entrar neste laboratório se juntaram. A primeira pergunta: Thomas Morial capturou os 2 soldados e Blackwind que ficaram no Vale dos Nove porque ele precisava de materiais experimentais, ou porque ele simplesmente queria eliminar os invasores. Então por que ele não aproveitou o momento em que estávamos todos reunidos para acabar com todos de uma vez? Porque ele não conseguiu nos derrotar. A decadência do tempo e suas condições de vida normais o tornaram incapaz de enfrentar sozinho 2 equipes totalmente armadas, incluindo um bruxo e um druida, mesmo que o druida ainda fosse muito jovem. Isso mostra que ele pode ser derrotado. Segunda pergunta: por que o espectro de Thomas Morial escolheu retornar ao seu corpo imediatamente após ser revelado pela poeira lunar? Por que ele não usou magia primeiro para contê-lo? Também é mais fácil lutar no estado espectro, além de poder voar, porque ele só pode usar magia enquanto possui seu próprio corpo de feiticeiro. É por isso que quando Blackwind o colocou em um estado espectral, a magia em suas mãos se dissipou. Somente após possuir seu corpo novamente ele será capaz de usar magia de relâmpago e magia paralisante. Em suma, Thomas Morial era como um chefe de videogame com uma segunda forma. Ele tem que lidar com sua primeira forma primeiro, o corpo físico que pode usar magias. Depois de matar o corpo físico, ele pode lidar com a segunda forma, o espectro que não pode usar magia. Na primeira forma, o corpo podre como carne é fácil de esmagar com uma espada. O problema é lidar com magia. Felizmente, ele ainda tem 2 bombas de Dimeritium. Para a segunda forma, ele também tem a bomba de pó lunar. Depois de saber que o oponente não pode usar magia, pelo contrário, é mais fácil do que a primeira forma. Muito bem, agora que analisei o inimigo, como devo lidar com ele? Pense nisso, Lan, pense nisso. A primeira forma representa a maior ameaça. Mesmo que ele tenha as bombas de Dimeritium, ele ainda precisa fechar a distância. Caso contrário, a nuvem de lascas de Dimeritium produzida pela explosão será repelida pela forte magia do vento e o sufocará novamente. E antes de se aproximar do oponente, ele ainda precisa lidar com o escudo mágico, o que significa que 2 bombas de Dimeritium são necessárias. Um para quebrar o escudo protetor, um para suprimir o espectro, e então não será nada mais do que carne podre. Seria fácil destruir com a espada de prata. O que acontece depois? Depois de destruir o corpo físico, como lidar com o espectro? Esse ser flutuante e imprevisível, mesmo com a ajuda do Mundashi, seria difícil de atacar, especialmente porque a duração do Mundashi é muito curta. Como aproveitar a oportunidade? Lan de repente pensou nos prompts do sistema que tinham acabado de soar continuamente. Havia muitas fontes de magia nesta sala. E se neste momento ele tivesse uma habilidade que lhe permitisse atacar rapidamente em todas as direções? E se ele realmente tivesse a habilidade Viro? Sim, poderia funcionar. Embora as chances de vitória fossem pequenas, pelo menos havia uma chance. O plano era claro. Em seguida, ele deveria encontrar uma maneira de fazer Thomas Morial parar de usar magia, então selecionar e absorver as fontes mágicas dos objetos bagunçados no chão.
Posteriormente, usar todos os pontos de habilidade obtidos em Viro. Uma vez feito isso, use a bomba de Dimeritium junto com a habilidade e a espada de prata para cumprimentá-lo. Lan moveu o pescoço com dificuldade e olhou para seu corpo que estava pressionado contra a parede e não conseguia se mover. Como fazer Thomas Morial parar de usar magia e ganhar tempo para a sequência de absorver as fontes mágicas, jogar a bomba, ativar a habilidade e se aproximar do inimigo? Lan gritou de repente como se implorasse por misericórdia. Professor Morial, eu tenho sangue ancião. Meu nome é Lan Lannister, e sou descendente de Lara Dorren. Usar a maior conquista da pesquisa biológica na história para seduzir um professor de magia obcecado por pesquisas sobre mutações biológicas teria algum efeito? Capítulo 77. A tempestade de lâminas desencadeada. Thomas Morial levantou a mão novamente enquanto ondulações mágicas da magia de paralisia começaram a aparecer em sua mão. Ao mesmo tempo ele repetiu de forma robótica. Meu nome é Thomas Morial, e aqui em 18 de julho, comecei o maior projeto da minha vida, muito maior do que qualquer uma das minhas pesquisas até agora, porque está diretamente relacionado a mim e ao meu filho. Não está funcionando. Esse cara recitou um discurso de novo. Lan foi rápido em pensar e gritou a segunda frase com raiva. Droga Morial, eu sou um bruxo. Thomas Morial não vacilou. Quando eu era jovem fui atacado por um monstro na floresta. Um bruxo interveio para me ajudar, e na época eu não sabia que o preço de sua ajuda seria o futuro do meu filho. No dia em que o bruxo levou meu filho, jurei restaurá-lo ao seu estado original. Tentar perturbar a mente de Thomas Morial através do ódio também não funcionou. Neste momento a luz em suas mãos se solidificou, prestes a liberar magia. Só há tempo suficiente para dizer as últimas palavras. Esta é a última chance. É realmente um último recurso. Lan gritou afetuosamente. Pai, eu sou Jerome. Em um instante, a pressão do vento que envolvia o corpo de Lan subitamente se dissipou. Lan, que estava pressionado contra a parede, caiu pesadamente no chão, e o som claro de sua armadura pesada ecoou ao atingir o chão. A magia de paralisia nas mãos de Thomas Morial se dissipou lentamente, seu cérebro incompleto lutando para funcionar. Jerome. Lan levantou as mãos no ar sob seu olhar escrutinador e se aproximou com passos desajeitados. Um acessório mágico após o outro foi pisado sob seus pés como uma pedra de apoio. Esses adereços mágicos só precisam fazer contato parcial com o corpo, e o sistema pode determinar se eles são a fonte do poder mágico, mesmo se forem pisados nas solas dos pés. Fonte de magia detectada. Eu encontrei. Lan parou seus passos e absorveu a magia. Uma onda de energia mágica entrou instantaneamente em seu corpo. Thomas Morial começou a pensar com dificuldade. Se ele estivesse na forma de um espectro naquele momento, ele não poderia ser enganado. Infelizmente, enquanto o corpo deteriorado do feiticeiro lhe dava habilidades mágicas, ele também restringia seu pensamento. Não. Jerome e eu temos a mesma cor de cabelo e olhos, você. O loiro Lan explicou seriamente. Isso não é importante. Essa é a mutação causada pelo seu experimento. Embora a mutação tenha mudado a cor do meu cabelo e pupilas, ela também reverteu meus sintomas de bruxo. Agora sou humano novamente. Ele gritou em um tom quase recitativo com grande emoção. Pai, seu experimento foi bem sucedido. Lan sentiu que o fluxo de magia em seu corpo havia sido completado, e o sistema emitiu um alerta oportuno. Ponto de habilidade mais 1. Ele acessou o painel do sistema, atribuiu o ponto de habilidade e atualizou a habilidade Viro. Viro ataque giratório que afeta todos os inimigos próximos com a arma em mãos. Continuar o ataque consome uma ou mais de várias energias, incluindo estamina, adrenalina e magia, e o custo de energia diminui com o nível de habilidade. A força aumentou. Esse era o bônus de poder de ataque do ramo Combat Abilities. O aumento de força das habilidades de nível 3 era muito maior do que antes, fazendo com que a aptidão física de Lan oficialmente se afastasse dos mortais. Enquanto isso, Thomas Morial olhou para Lan por um momento e então se virou. No centro de todos os tanques de cultura de vidro na sala há um enorme recipiente de metal com conteúdo tecnológico obviamente superior. A julgar pelo brilho da superfície, ele é feito de pelo menos uma variedade de metais, incluindo cobre, dimerício e minério de meteorito. Conduítes de metal densamente compactados estão conectados a ele. Através de uma janela de observação transparente do tamanho da palma da mão na superfície do recipiente, um homem de cabelos castanhos pode ser visto imerso no líquido escuro da cultura mutante. Ele tem uma expressão dolorosa, lutando suavemente como se estivesse atormentado por um pesadelo. Não, Jerome, existe. Thomas Morial finalmente percebeu que algo estava errado. Ele se virou e viu Lan correndo em sua direção com uma espada de prata com cabeça de leão. Ele estaria perto dele em mais 3 passos. O escudo protetor azul foi imediatamente erguido. Thomas Morial se escondeu atrás dele e habilmente começou a controlar a energia caótica no ar. As flutuações de magia se reuniram no ar novamente. Ao mesmo tempo, uma bomba de Dimeritium explodiu no ar e a nuvem de estilhaços de Dimeritium causou explosões de eletricidade estática no ar, como se lâminas afiadas tivessem perfurado o escudo mágico. Uma tempestade irrompeu no laboratório, e os chips de Dimeritio foram levados pelo vento. Relâmpagos crepitavam e crepitavam por toda parte. No meio da tempestade e dos relâmpagos, Lan rolou para fora, como se estivesse sentindo uma brisa suave em seu rosto. Thomas Morial levantou a mão novamente e Lan fez o mesmo. Neste momento, eles estavam a apenas um passo um do outro.
Um tinha ondas de magia condensada na mão, enquanto o outro segurava uma bomba alquímica com o ferrolho de segurança removido. Esta é a última bomba de dimeritio. A bomba de dimeritium explodiu quase na frente de seu rosto, cobrindo instantaneamente o corpo inteiro de Thomas Morial. Ele fez desaparecer a magia que estava preparando no ar. Além disso, uma grande quantidade de estilhaços foi absorvida por ele, fazendo com que seu corpo, que continha uma grande quantidade de energia mágica, de repente ficasse pesado e lento. Thomas Morial tossiu violentamente, e seu corpo em decomposição continuou a soltar pedaços de carne e osso. Ele estava agitando freneticamente seus braços e pernas, como se quisesse remover a zona de proibição mágica que o impedia de se mover. Lan naturalmente não deixaria passar a oportunidade que ele finalmente havia criado. Ele levantou a espada prateada com cabeça de leão e usou o vento forte para cortar a fumaça verde, partindo o corpo de Thomas Morial ao meio da cabeça aos pés. Então ele continuou a avançar, descarregando todo o impacto na carne esfarrapada à sua frente. Respingo. Uma chuva de sangue fétido jorrou, e uma figura etérea envolta em um manto esfarrapado emergiu dela, desaparecendo imediatamente e se escondendo. Thomas Morial perdeu seu corpo físico finalmente enfrentando Lan como o espectro malévolo que ele realmente era. Neste momento, Lan mal havia se estabilizado após o ataque violento, ele pegou a bomba de poeira lunar, mas perdeu o inimigo de vista. A figura verde tremeluziu na sala. Monstros do tipo espírito tinham uma habilidade inata de teletransporte de curta distância, fazendo com que Lan tivesse dificuldade em seguir a figura. Ele só tinha 2 bombas de poeira lunar restantes, e sem ter certeza absoluta, não poderia partir para o ataque de forma imprudente. Lan respirou fundo. Ele se lembrou do método mais clássico de lidar com esse tipo de habilidade: pegar o oponente no momento em que ele ataca. Felizmente, os ataques dos espectros são, em sua maioria, ataques físicos. Thomas Morial, como um feiticeiro pesquisador, provavelmente não estaria tão familiarizado com habilidades de combate. Na sala, um eco vazio ressoou. Lan Lannister, como ousa destruir meu corpo? Invada meu laboratório, destrua meus experimentos e destrua meu corpo. Eu costurarei seu corpo no de um afogador, garantindo que você experimente cada estágio de mudança enquanto observa seu corpo se desintegrar em gritos agonizantes. Depois de se livrar de seu corpo, Thomas Morial no estado espectral ficou muito mais desperto e sua fala se tornou mais coerente. O som veio de todas as direções, tornando impossível para Lan determinar a posição da outra parte. Ele riu e disse: "Querido pai, como você pode continuar fazendo experimentos sem um corpo? Por que você não desiste e morre? Se você não realizou seu sonho antes de morrer, isso simplesmente mostra que você não tem habilidade. Não se incomode em continuar a se atormentar após a morte, seria melhor libertar seu filho logo. A propósito, você esconde tudo o que faz com seu filho da sua esposa? Qual era o nome dela? Querida Lídia, talvez? Pare. Lannister, você não entende meu amor por eles." Uma chama verde fosforescente acendeu-se ao lado de Lan. Era o teletransporte do espectro. A figura de Thomas Morial emergiu das chamas e suas garras esfregaram a armadura de Lan, produzindo faíscas na superfície. A força desse arranhão foi incrivelmente forte. Lan sentiu sua armadura se deformar levemente e pôde sentir claramente a sensação desconfortável de ser espremido pelo metal deformado na lateral de seu corpo. Assim que Lan estava prestes a puxar a trava da bomba Mundashi, a figura do outro grupo desapareceu astutamente de novo. A velocidade do espectro era surpreendentemente rápida, e Lan não conseguiu reagir a tempo. Agora, Lan sentia-se como se fosse o chefe de um jogo esperando que os jogadores o derrubassem lentamente. Casco de tartaruga, mas não é tão duro. Uma voz antiga ecoou pelo ar, e as marcas na armadura de Lan sugeriam a força do oponente. O professor Thomas Morial pode não ser um especialista em combate corpo a corpo, mas o Sectre pode ser diferente. Embora ele não entendesse habilidades de combate, ele possuía a força inerente de uma criatura mágica. O coração de Lan mudou de repente. Não era realista tirar vantagem do ataque do oponente para revidar no momento, e sua própria reação não conseguia acompanhar. Ele tinha que encontrar uma maneira de atrair ativamente o oponente para fora. Lan pensou por um tempo e de repente gritou alto: "Morial, seu amor por seu filho significa trancá-lo em uma gaiola e fazer experimentos por centenas de anos? Que tipo de amor é esse? Não seria melhor libertá-lo?" Depois de dizer essas palavras, Lan se preparou para a resposta, seu polegar esquerdo já passando pelo anel de segurança da bomba de pó lunar. É uma pena que Thomas Morial, que está em estado de espectro, não seja mais tão facilmente enganado, e o método de provocação não funcione com ele. A sala vazia continha apenas o som da respiração de Lan e os sons de várias câmaras de cultivo operando. Parecia que só falar sobre isso não era mais o suficiente. Lan se virou e viu que Thomas Morial estava olhando antes, a câmara de cultivo avançada toda em metal. O homem lá dentro é Jerome Morial, o bruxo que foi torturado por experimentos de mutação por centenas de anos e a fonte da obsessão que transformou Thomas Morial em um espectro. Já que você não faz isso sozinho. Lan riu, deixe-me ajudá-lo. Lan correu em direção à câmara de cultivo de metal, apontando sua espada para frente. Pare! Um grito ensurdecedor fez o vidro quebrar, atraindo finalmente a atenção do espectro, incapaz de ignorar o ataque. Lan cerrou os dentes e pegou poeira da lua, enquanto corria, e deixou a bomba alquímica explodir na palma de sua mão.
Pó prateado envolveu Lan instantaneamente, e fogo de fósforo verde acendeu no vazio ao redor de Lan ao mesmo tempo. Assim que o espectro apareceu, ele foi coberto por lascas de prata e perdeu a habilidade de se tornar virtual. Chegou a hora do combate corpo a corpo. É um bom momento para testar a habilidade recém-adquirida. Sem um segundo de hesitação, Lan só teve um pensamento. Como se estivesse despertando habilidades adormecidas em seus músculos, seu corpo começou a se mover naturalmente, seus passos começaram a girar naturalmente. Giro? Lan aprendeu anteriormente essa habilidade que os bruxos usavam por meio de sua própria imitação e da orientação de Geralt. Era uma técnica avançada para lidar com múltiplos inimigos, mas tinha suas desvantagens. Primeiro, ataques rápidos buscavam velocidade em vez de força, resultando em golpes menos fortes do que um ataque normal. Lan só podia usá-la para criar espaço em combate cercado ou para enfrentar inimigos sem armadura. Em segundo lugar, os movimentos giratórios da habilidade, acompanhados de forte inércia, deixavam aberturas significativas, tornando-os difíceis de controlar e deixando Lan vulnerável por um tempo após executar os movimentos. Ele já havia experimentado isso ao enfrentar 3 Drauners antes, onde ele teve que fazer 2 voltas completas antes de atacá-los e outra para desviar o momento. Agora, a habilidade Viro, trazida pela bênção do sistema, tem um efeito completamente diferente. Lan sentiu que podia começar com qualquer posição e parar com qualquer posição. Cada golpe giratório era tão forte quanto um golpe de força total, e ele podia atacar qualquer canto ao redor dele com a lâmina ou punho da espada. Naquele momento, diante do ataque do inimigo, Lan bloqueou facilmente as garras do espectro, enquanto se virava e abaixava a cabeça para desviar do próximo ataque do oponente e então, seu corpo gerou uma tempestade de lâminas ao seu redor. Capítulo 78. Batalha entre os portais. Lan desencadeou diferentes movimentos de espada com exuberância. A espada prateada atravessou o corpo do espectro repetidas vezes, e Thomas Morial não conseguia nem contar quantos golpes havia recebido no curto espaço de tempo de uma respiração. Mesmo sem aplicar o óleo de espectro, usado especialmente por bruxos para conter espectros, esses ataques de alta frequência apenas com uma espada de prata são suficientes para causar danos enormes ao corpo do espectro. As feridas brilharam como pontos de luz no corpo do espectro. A figura originalmente condensada tornou-se ilusória. Está quase dando certo. Neste momento, Lan também sentiu sua energia se dissipar como se uma comporta tivesse se aberto em uma represa. Redemoinho, como uma habilidade do jogo, consome apenas a vigor e a adrenalina do bruxo. O sistema de habilidades em seu corpo foi mutado e pode ser controlado por toda energia, incluindo o poder mágico. Mas Lan não possui poder mágico. Portanto, ele só pode consumir mais stamina. Cansado. Com apenas uma dúzia de movimentos de espada, Lan sentiu como se ele e Geralt tivessem lutado a tarde toda, e seus braços pareciam estar cheios de chumbo. Mas agora ele não podia cair, o cansaço era pior que a morte? Os olhos de Lan se arregalaram, e suas pupilas verdes olharam ferozmente para os olhos verdes do espectro. Quero ver qual de nós não consegue segurar primeiro. A tempestade causada pela espada de prata não parou, e o espectro ficou preso nela e foi balançado para a esquerda e para a direita pela ofensiva, incapaz de revidar. O fogo verde em seu corpo estava ficando cada vez mais forte e estava prestes a se inflamar completamente. Por fim, como se tivesse tomado uma decisão de vida ou morte, o espectro de repente abriu os braços, deixando que os ataques o atingissem, deixando-o vulnerável. Imediatamente depois, uma onda invisível surgiu, e o fogo verde em seu corpo se intensificou. Parecia que ela estava sacrificando parte de seu próprio corpo. O medalhão da escola dos gatos no peito de Lan vibrava loucamente. Que diabos? As pupilas de Lan encolheram. Este espectro realmente podia usar magia. Poderia ser que seu julgamento estivesse errado? Este feiticeiro transformado em espectro era realmente tão poderoso? O julgamento de Lan estava correto. Para usar magia, o espectro ainda precisava tirar vantagem do corpo que tinha antes de morrer. Agora, por causa de Lan, esse método não era mais viável. Mas afinal, durante sua vida, ele foi um mago de centenas de anos. Depois de se tornar um espectro especial por meio de uma obsessão surpreendente, ele ainda reteve uma magia que era extremamente adequada para o corpo espiritual do espectro. O portal. A escuridão profunda abriu uma porta com uma borda de brilhantes faíscas azuis e engoliu Lan e Thomas Morial juntos de uma só vez. Uma breve tontura foi seguida por uma sensação de leveza. Depois de cair livremente por um tempo, Lan caiu com força no chão. A parte da armadura que estava em contato com o solo foi deformada sob o impacto violento. O corpo e os ossos pareciam estar gemendo, e o rasgo e a dor estimulavam constantemente os nervos de Lan. Lan. Uma mão levantou Lan, que estava muito machucado e dolorido pela queda. Quando Lan abriu os olhos, viu Geralt de costas para ele, espada em punho, encarando o espectro envolto em chamas verdes no ar. O que Geralt está fazendo aqui? Ou melhor, onde estou? Olhando ao redor, Lan descobriu que havia uma dúzia de portais em todas as direções, e de repente ele se viu no corredor cheio de gárgulas novamente. O que Thomas Morial quer fazer? Embora só haja Geralt na sala, ele não sabe que o bruxo é muito mais profissional do que ele em lutar contra monstros? Poderia ser que ele estava tão assustado com seu próprio ataque de espada que não conseguiu escolher o caminho certo? Geralt perguntou sem olhar para trás. O ferimento é grave.
Lan tossiu 2 vezes e seu corpo balançou. Ele sentiu um gosto metálico na boca enquanto diferentes partes de seu corpo lhe enviavam sinais de dor. Ainda posso lutar, e os ferimentos do oponente são muito piores que os meus. O que está acontecendo? Geralt perguntou solenemente após certificar-se de que Lan conseguia se levantar. Por que você entrou em uma briga com um espectro? Este não é um espectro comum. Espectros comuns não podem queimar metade do corpo e ainda estarem vivos, nem podem abrir um portal. Ele é Thomas Morial. Lan tentou mover as mãos e os pés, relaxando os músculos o máximo possível, e perguntou a Geralt, você ainda tem bombas de dimeritium? Me dê uma, eu já usei todas as que eu tinha. Geralt, sem olhar para trás, entregou-lhe uma bomba e perguntou, o que você quer dizer quando diz que ele é Thomas Morial? Lan sorriu e respondeu, ele queria transformar seu filho, que é um bruxo, em um humano normal. Mas ele não conseguiu. Depois que ele morreu devido à sua obsessão, ele se tornou um espectro. Antes ele podia possuir seu próprio corpo como um espectro e usar magia, mas eu o cortei em pedaços. Geralt estreitou os olhos. Isso não parece uma boa história. Monstros com habilidades especiais não são simples. Espere, o que ele está fazendo? Ao ouvir a exclamação de Geralt, Lan não pôde deixar de olhar para o espectro flutuando no ar. Após se teletransportar com Lan, o espectro não pareceu parar de lançar feitiços. As chamas verdes em seu corpo queimavam cada vez mais intensamente, e finalmente transformaram todas as partes abaixo de seu peito em cinzas antes que ele pudesse parar. Mesmo assim, não havia nenhum traço de energia em seu corpo. Ainda havia fragmentos de chamas queimando lentamente, que eram os ferimentos que Lan havia causado a ele. Enquanto o corpo queimava, o medalhão da Cat Skull disse a Lan que as flutuações mágicas ao redor dele estavam ficando mais fortes. Correspondentemente, todos os portais no salão se iluminaram ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu a planta dos pés de Lan até o topo da cabeça, e ele sentiu como se uma grande mão estivesse agarrando seu coração. De repente, Lan viu um druida sendo jogado do portal que estava bem na sua frente. Neste momento ele segurava um cajado alto e estava coberto de ferimentos. Atrás dele estava Svad, que estava no mesmo grupo que ele, e a maior parte de sua armadura estava quebrada e deformada. Atrás deles estava um gigante de pedra com 3 pessoas de altura, com galhos e vinhas por todo o corpo. Um golem. Golems são seres animados por magias, sem a capacidade de pensar, obedecendo cegamente às ordens de seus criadores. Comparados às gárgulas que encontraram antes, seu comportamento era mais rígido, mas sua força o superava em muito. O druida rugiu e as videiras do golem de repente brilharam com luz verde e começaram a crescer, enredando o grande ser e mantendo-o no lugar. Ótimo, Lannister Geralt, venham aqui e levem essa coisa comigo. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, a expressão de alegria do druida ao ver seus companheiros congelou em seu rosto e lentamente se transformou em horror. Simplesmente porque todos os tipos de figuras começaram a sair dos portais. O portal à direita lançou um soldado da equipe de exploração fortemente armado com 3 afogadores pendurados em seu corpo, e um grande grupo deles o perseguindo. Do portal à esquerda, ghouls que pareciam crianças esfoladas apareciam continuamente, mastigando alguma coisa. 6 gárgulas cobertas de sangue foram atiradas para fora do portal nos fundos, gritando destruam os intrusos. Também havia enormes centopeias atiradas para fora do portal, a maioria delas era cinza e algumas eram brancas. Uma delas se enrolou em um soldado como uma piton e arrancou sua cabeça na frente de Lan. 5 humanos deformados caíram dos portais no segundo andar. Cada um deles tinha mutações deformadas. Alguns tinham braços esquerdos 4 ou 5 vezes mais grossos que os direitos. Alguns tinham buracos e caroços como se a pele tivesse derretido, e alguns tinham dedos em seus corpos. Os dedos dos pés têm vários graus de aderências que parecem palitos de carne. E todos eles têm uma coisa em comum, olhos de gato âmbar. O salão, que podia acomodar 40 ou 50 pessoas, ficou lotado em um instante. Geralt não hesitou em adicionar um sinal Ken para defesa, virou-se e gritou para Lan. Seu canal de informações mencionou essa situação? Lan lançou uma bomba de metralha e então rolou para evitar a onda de choque antes de responder. Pare de falar e haja. Você já enfrentou algo assim em sua carreira como bruxo? O que devemos fazer agora? Thomas Morial riu loucamente no ar, e a voz misteriosa do espectro ecoou por todo o salão. Eu vou despedaçar todos vocês. Lannister, invasores e fracassados. De repente uma pedra foi atirada para cima como uma espada afiada e atravessou o corpo espiritual de Thomas Morial. Foi uma falha mutante que foi jogada para fora da matriz de teletransporte no segundo andar. Ele havia perdido a fala e a mente, mas o Thomas Morial refletido em seus olhos lhe trouxe uma raiva insaciável. Falha maldita. Thomas Morial gritou com raiva. Destruam-no. Os golems e gárgulas instantaneamente tiveram um clarão de luz nos olhos, abandonaram seus alvos originais, se viraram e correram em direção ao mutante fracassado. Enquanto abatia um ghoul, Lan caminhou em direção a Svad e seus olhos brilharam ao ver a cena. Ele olhou rapidamente ao redor e viu uma dúzia de afogadores pendurados nos soldados, despedaçando os pobres humanos. A centopeia gigante ataca indiscriminadamente tudo ao seu redor e até impede os golems e gárgulas de executarem as ordens de seu mestre. Sem mencionar os 5 mutantes fracassados que têm assediado Thomas Morial implacavelmente. A situação parece estar melhorando. Coisas que Lan podia notar, Geralt, que era inúmeras vezes mais experiente que ele, naturalmente não ignoraria.
Quase toda a equipe de exploração trazida aqui está morta, restando apenas Lan, Geralt, Druida e Svad. Os 4 se reuniram em uma formação para proteger os arredores e Geralt gritou para eles: "Vocês entendem o que está acontecendo?" Lan respondeu: "Apenas os golems e gárgulas são controlados por ele, e os monstros restantes lutam por conta própria." Svad ofegou e continuou: "Então, enquanto derrubarmos o sujeito no ar, ele será atacado ou até morto, certo? Ele é Thomas Morial? Porque ele parece um fantasma." O druida gritou com raiva: "Mas qual a utilidade de matar aquele cara? Os monstros restantes são o suficiente para nos matar mais de 10 vezes. Podemos muito bem encontrar uma oportunidade de correr para o portal e escapar." Lan balançou a cabeça e rejeitou a proposta do druida. "Esses portais são controlados por Thomas Morial. Com ele aqui, não podemos escapar, e também não sabemos se a situação do outro lado do portal será melhor do que aqui. Tenho uma ideia melhor." Ele estendeu a mão e apontou para o espectro no céu. "Ele me jogou aqui quando abriu temporariamente o portal. Ele pode abrir o portal para vir aqui, e também pode abrir o portal para sair. Nós o derrubamos e o deixamos cercado por monstros, forçando-o a abrir o portal para escapar. Então usamos o portal dele para escapar." Geralt franziu a testa e observou. Neste momento, os golems e gárgulas estavam prestes a matar todos os mutantes fracassados, e a centopeia gigante pulou entre os afogadores e Gous. A batalha entre os monstros parece estar chegando ao fim em breve, deixando-os com pouco tempo para fazer planos pré-batalha. "Há outro problema agora." Geralt disse: "Eu tenho uma maneira de derrubar Thomas Morial e garantir que ele não possa voar, mas como podemos garantir que os monstros o sitiarão em vez de nos matar?" Lan já estava preparado e disse: "Posso garantir." Ele tirou um distintivo de aparência antiga e explicou: "Este é um distintivo que comprei de um mago. Quando pendurado no pescoço, ele pode atrair inimigos para atacar onde o distintivo está. Temos sorte. Embora o corpo do espectro tenha sido amplamente queimado, seu pescoço ainda está intacto. Era um dos itens mágicos que ele havia comprado de Triss." Geralt assentiu compreensivamente: "Então não tenho problema." Capítulo 79. Confrontando o espectro. Depois que Lan terminou de falar, ele respirou fundo 2 vezes. Ele pegou a espada prateada com cabeça de leão. Então ele se virou para entregá-la a Svad e disse: "Eu não posso mais empunhar a espada. Eu a darei a você para usar por enquanto, para que ela possa ser colocada em melhor uso. Você deve cooperar para parar os monstros antes de Geralt, e eu derrubo o espectro no chão. Dê-me todas as bombas, eu tentarei cobrir todas elas." As mãos de Lan segurando a espada tremiam levemente neste momento, e seus braços perderam completamente a força. Ele havia destruído o corpo de Thomas Morial sozinho, então usou a habilidade Viro para cortar dezenas de vezes com força extrema e finalmente caiu do ar em sua armadura pesada, tendo sofrido ferimentos consideráveis. Se não fosse por sua excelente forma física, ele estaria caído no chão com as forças exaustas e os ossos quebrados. Agora, a maneira como Lan pode maximizar sua eficácia em combate é usar sua habilidade Fleet-Footed, que é como um inseto na vida real, combinada com bombas para se tornar uma infantaria suicida que não se machuca. Tudo estava pronto e finalmente as criaturas voltaram sua atenção para eles. Após a adaptação inicial ao ambiente desconhecido, seu instinto biológico lhes diz para dar prioridade ao grupo com o menor número, menor tamanho e aparência mais fraca em campo. Svad balançou a espada de prata com cabeça de leão recém-adquirida e sentiu coragem fluindo em seu corpo em um instante. Ele gritou: "Meu senhor, continue com o senhor Geralt para lidar com o espectro no céu. Eu lidarei com os monstros com o senhor druida. Não vou deixar os monstros incomodarem você antes que você derrube o espectro no chão." Thomas Morial no ar controlou os golems e gárgulas e caminhou em direção a Lan e seu grupo. Este grupo de monstros pesados fez o chão tremer continuamente. Os outros monstros que tinham acabado de sofrer uma perda por causa deles não puderam deixar de se sentir nervosos neste momento, então eles deram passagem a eles. Lan avisou seus companheiros em voz alta: "Não lutem contra eles. Golems e gárgulas são inerentemente difíceis de ferir com espadas e têm alta resistência mágica. Vamos tentar chegar perto dos afogadores e ver se conseguimos deixá-los lutar entre si novamente." Svad assentiu, sentindo que suas palmas estavam levemente suadas. Enquanto isso, o druida fez algo inesperado para todos os presentes. Desde o começo ele estava posicionado mais perto da parede. Neste momento, de frente para os golems e gárgulas que se aproximavam, ele de repente murmurou algo e cravou o cajado em sua mão no chão. A força enorme fez com que a madeira penetrasse diretamente na rocha. Imediatamente, o cajado começou a emanar energia vibrante. Em questão de segundos, raízes e brotos brotaram, crescendo rapidamente, jogando inúmeras raízes e vinhas nas criaturas que se aproximavam, deixando-as momentaneamente imobilizadas. Os olhos de Lan se iluminaram. Antes que pudesse elogiá-lo, ele viu o druida rugir de repente e usar a maneira mais primitiva de explodir poder mágico na forma de uma onda de choque, repelindo vários afogadores que tentaram correr para ele, criando brevemente uma zona de vazio ao seu redor. Então ele correu para o portal mais próximo e desapareceu em um instante. Ele fugiu. Svad e Lan ficaram olhando com os olhos arregalados para esse ato de deserção. O propósito do jovem druida se juntar à equipe de exploração dessa vez é diferente do de Geralt, que é meio empregado e meio ajudante, e é ainda mais diferente dos soldados assistentes como Svad.
Ele era originalmente o guia apresentado por Mosezak, e mais tarde veio explorar juntos porque queria compartilhar parte do saque das ruínas. Ele e os outros não são amigos, e não têm obrigação de lutar até a morte por Lan. Como uma profissão mágica de longa duração, a vida é a coisa mais preciosa. Neste momento crítico, quando ele pensou que o plano de Lan era mais arriscado, ele naturalmente escolheu seu próprio plano. Droga! Lan não conseguiu evitar xingar com raiva. O invisível Thomas Morial assistiu à cena com um sorriso, controlando os guardas mágicos para se libertarem facilmente das videiras que não eram controladas pelo druida, e correu em direção ao grupo de pessoas novamente. Lan e os outros perderam seu único conjurador. Svad ficou tão chocado com a cena diante dele que não conseguiu falar por um momento. Ele olhou para Lan atrás dele e então para as criaturas na frente deles. Ele agarrou a espada firmemente e seus olhos ficaram determinados. Por Cintra pelos Lannister. O assistente gritou alto e correu para a frente. Lan agarrou a capa de Svad e o puxou de volta. A força exercida para puxá-lo causou uma dor dilacerante em seu braço já enfraquecido. Ele então jogou várias dragões Dream Bombs, fazendo com que gás explosivo começasse a encher o espaço. Você não tem cérebro. Quanto tempo você pode atrasar indo morrer assim? Lan gritou ferozmente para Svad. Vai para os afogadores e os gols, mas não os confronte diretamente. Cada fibra do seu ser deveria estar pensando em como viver um pouco mais. Você entendeu? Enquanto ele falava, o golem gigante na frente dele subitamente pisou forte e uma onda de choque circular visível a olho nu se espalhou em todas as direções, com o golem no centro. Lan rolou para frente para encarar a onda, usando suas habilidades para evitar o dano. Pelo contrário, as gárgulas atrás do golem e um grupo de ghouls seguindo de longe foram afetados e voaram para fora. O gás criado pelas bombas sonho do dragão estava se expandindo, e ao ver isso, Lan lançou um monte de bombas estrela dançante. Todos para o chão. Estrondo. Explosões, fragmentos, chamas e impactos, tudo explodiu na sala. Enquanto isso, Geralt permaneceu imperturbável, não afetado pelo que acontecia ao seu redor. Ele tirou um frasco de poção mágica de sua mochila alquímica e após remover o selo de cera, bebeu-o de um só gole. Os olhos âmbar do gato na escuridão ficaram mais brilhantes. Gato, uma das poções mais comumente usadas por bruxos. Melhora a capacidade de enxergar no escuro, aumenta a resistência à hipnose e fortalece os sentidos até certo ponto. Naquele momento, Geralt canalizava seus sentidos de bruxo ao máximo, sentindo cada leve vibração no ar, tentando desvendar a localização do esquivo Thomas Morial em seu estado de invisibilidade. Nem a poção do gato nem os sentidos do bruxo permitiram que Geralt visse através do disfarce do espectro. Mas Geralt não precisava ser tão preciso. Ele só precisava saber a localização aproximada do oponente, e isso era o suficiente para que ele encontrasse uma pequena falha. Como a concentração de um perfume, o aparecimento de uma pequena brisa, o movimento de um grão de poeira. No ar, Thomas Morial observou Geralt silenciosamente. Sua sanidade naquele momento era maior do que o estado de posse do corpo. Embora fosse muito menor do que antes de estar vivo, era o suficiente para ele ver a situação claramente. Ele sabia que o destino de Lan e seu grupo agora dependia deste bruxo à sua frente. De repente, Geralt pareceu ter descoberto algo. De repente, ele pegou as 3 bombas de pó lunar, enquanto removia os anéis de segurança delas, e então as jogou em zigue-zague. Houve um estrondo triplo quando todas as 3 bombas alquímicas explodiram simultaneamente, tingindo uma área acima da cabeça de Geralt com um brilho prateado deslumbrante. As lascas prateadas cobriam uma pequena área e não revelavam a figura de Thomas Morial. Isso fez com que o espectro no ar parecesse calmo e ao mesmo tempo um pouco confuso. Entretanto, a alta concentração de lascas prateadas liberadas pelas 3 bombas também obstruiu brevemente a visão de Thomas Morial, impedindo de ver Geralt por trás da névoa prateada enquanto ele formava um sinal com a mão esquerda. Sinal de Ad. Uma grande quantidade de poder mágico fluiu pelo corpo de Geralt, e ele quase usou toda a sua força neste golpe. Uma tempestade de energia cinética causada pelo sinal atingiu a névoa prateada, e as lascas prateadas arrastadas formaram um redemoinho prateado, expandindo-se rapidamente na direção do objetivo de Geralt. O ataque combinado da bomba de pó lunar e do sinal de ar dispersou instantaneamente a habilidade do espectro que o tornava invisível, revelando uma criatura queimando com chamas verdes. Eu encontrei você. Os olhos de Geralt se arregalaram, suas pupilas se contraíram enquanto ele fixava o olhar em seu oponente. Ele sacou sua besta e sem nem mesmo mirar, puxou o gatilho. Uma flecha prateada brilhante voou pelo ar e perfurou o peito do espectro. Thomas Morial foi atingido por um ataque repentino, caindo repentinamente do ar, mas rapidamente estabilizou sua figura. O espectro não tinha pontos vitais, uma flecha perfurando seu peito ou braço não fazia diferença para a criatura. E o efeito da névoa prateada que o cercava rapidamente desapareceu. Embora as lascas prateadas espalhadas pelo sinal de ar tivessem um grande alcance, elas também foram muito diluídas de acordo e só podiam permitir que o espectro aparecesse por algumas respirações. Thomas Morial estava prestes a desaparecer novamente, mas não percebeu que a altura em que flutuava era muito próxima do solo, e Geralt já estava abaixo dele, formando outro sinal com um gesto de mão. Sinal de Irden. Runas roxas em forma de ampulheta apareceram de repente no chão, formando uma armadilha mágica.
O brilho roxo envolveu instantaneamente o corpo restante do espectro, tornando-o completamente visível no ar e ao mesmo tempo, sua velocidade diminuiu a ponto de fazê-lo se mover desajeitadamente no ar. Lan já havia entregue o distintivo de ódio a Geralt, e aproveitando o momento, colocou-o em volta do pescoço do espectro antes que ele pudesse reagir. A insígnia pendia em volta do pescoço da criatura, em um colar de prata ao qual Geralt a havia prendido. A onda mágica começou a se espalhar, e o distintivo começou a vibrar. Em um instante, todas as criaturas na sala viraram suas cabeças em uníssono na direção do espectro, ódio queimando em seus olhos. Em certo sentido, esses sujeitos experimentais trazidos do exterior por Thomas Morial e criados em cativeiro deveriam considerá-lo um objeto de ódio. Portanto, pode-se dizer que eles não foram apenas atraídos pelo distintivo de ódio, mas também despertaram o ódio profundo que tinham por Thomas Morial. Devido a uma combinação de circunstâncias, o efeito está muito além da imaginação. Dezenas de rugidos desiguais, mas igualmente estridentes, encheram a sala, e todas as criaturas correram freneticamente em direção a Thomas Morial. Lan e Svad se esconderam apressadamente em um canto. A situação havia chegado a tal ponto que eles não conseguiam mais intervir. Thomas Morial clamava freneticamente por gárgulas e golems para protegê-lo e ao mesmo tempo queria flutuar no ar para escapar. Mas o colar de prata o impedia de se tornar incorpóreo e Geralt usava o sinal de Irden para restringir seus movimentos de todas as maneiras possíveis. Mate o bruxo. Os golems e gárgulas avançaram em direção a Geralt em uníssono, mas acidentalmente deixaram alguns afogadores e ghouls próximos passarem e atacaram Thomas Morial. O espectro agitou suas garras para assustá-los, mas as chamas verdes queimando em seu corpo se tornaram mais e mais intensas. Ele gritou em pânico: não, parem eles! Não há necessidade de matar o bruxo, apenas levem-no embora, levem-no embora. Lan deu um tapinha em Svad e disse: suba e ajude. Vamos cobrir Geralt juntos. Ao mesmo tempo, ele se virou e lançou as últimas bombas de metralha, tentando impedir o avanço das gárgulas e golems. Infelizmente, tanto golems quanto gárgulas têm excelente resistência a bombas alquímicas e têm pouco efeito. Todos esses guardas mágicos se aproximaram de Geralt e bateram os pés, fazendo o salão inteiro tremer. Ao mesmo tempo, uma enorme onda de choque circular se espalhou. Esta não é uma habilidade no jogo que pode identificar forças amigas. Depois que vários guardas mágicos a usaram, eles foram derrubados uns sobre os outros. Os chifres e pequenas asas das gárgulas foram quebrados um após o outro, mas a onda de choque se fundiu em uma e rapidamente varreu todo o salão. A centopeia gigante parecia ter sido atingida por um martelo, com grande parte de seu exoesqueleto quebrado em pedaços. Os ghouls e afogadores mais próximos foram jogados no ar. Geralt, o mais próximo da onda de choque, foi lançado como um projétil. Senhor Geralt. Svad, que estava correndo para ajudar, foi levado junto com ele pela força do impacto, e ambos rolaram juntos até ficarem presos contra a parede. Nesse momento, o enorme golem estendeu a mão e absorveu uma grande quantidade de pedras do chão com uma onda de energia invisível, formando uma espécie de projétil que disparou em direção a Geralt como uma bala de canhão. Geralt mal reagiu quando foi atingido na cabeça no momento em que fez um sinal que em si mesmo. Svad atrás dele também foi levado pela força do ataque, voando no ar. Atrás deles havia um portal que levava a um local desconhecido. Meu senhor, o conde. Svad esticou os braços fracamente e foi engolido pela escuridão em um instante. Capítulo 80. Ressurgimento em meio ao caos. Neste momento, apenas Lan resta em toda a equipe de exploração. Ele tinha acabado de usar Fleet-Footed para evitar a onda de choque que cobria a sala inteira, tornando o dano do ataque não fatal. Ao ver os monstros cambaleando do chão, a expressão de Lan se tornou ainda mais sombria. Ele estava ofegante, e a luta longa, contínua e de alta intensidade quase deixou seu corpo sem energia. Lan perguntou de repente: Thomas Morial, para onde o portal leva? O espectro no ar realmente respondeu: pode estar no fundo do mar, pode estar no topo da montanha. Não sei, não consigo mais controlar tanto. Lan respirou fundo e disse surpreso: você realmente me respondeu? A chama verde queimou o corpo de Thomas Morial um pouco mais. Você vai morrer. Então você está nisso até o fim? Você quer que nós dois morramos? Só você morrerá. Você destrói experimentos, destrói corpo, destrói. Já chega, é difícil entender você quando você fala. Melhor ficar quieto. A gárgula com pedras caindo de seu corpo se levantou do chão e o enorme golem se virou na direção deles. A centopeia gigante com a concha rachada e sangrando levantou sua parte superior do corpo dele. Os afogadores e ghouls, com a maioria de seus corpos quebrados, lançaram olhares de ódio. Lan martelou suas pernas doloridas e removeu a parte da armadura de placas que ele conseguia tirar sozinho. Essa coisa já era uma carga enorme em seu corpo atual, então, vamos ver qual de nós dois consegue aguentar mais tempo. Thomas Morial. Mas gradualmente Thomas Morial descobriu que algo estava errado. Quando o golem atirou as pedras, Lan encarou as rochas enquanto rolava e saiu sem um arranhão. Quando o golem atingiu o chão, criando uma onda de choque circular, Lan desviou e rolou para longe sem sofrer dano. Quando um tipo de necrófago, o Scurver, explodiu perto de Thomas Morial, enviando seus espinhos ósseos em todas as direções, Lan rolou para frente sem um arranhão. O espectro ficou surpreso. Sem um arranhão, sem um arranhão, sem um arranhão. O que diabos está acontecendo com esse garoto? Que tipo de mágica é essa? Por que não há nenhuma flutuação mágica?
O tempo passa minuto a minuto. Finalmente Thomas Morial não conseguiu mais se conter. Golem, fique, proteja-me gárgula, lide com aquele garoto. As 3 gárgulas começaram a emanar flutuações mágicas e de repente desapareceram do salão e reapareceram acima de Lan num piscar de olhos. 3 monstros enormes pesando toneladas caíram como meteoros, criando 3 enormes crateras no chão e enviando uma chuva de pedras para todos os lados. Lan conseguiu desviar do ataque das 3 gárgulas e da onda de choque que se espalhava, mas foi atingido em cheio pela chuva de pedras, deixando-o coberto de hematomas e feridas sangrentas. As deficiências do Fleet-Footed foram finalmente expostas. Lan pode evitar dano enquanto rola, desde que tenha força física suficiente, ele pode esquivar por toda a eternidade, aproveitando o bug da invulnerabilidade. No entanto, sempre havia um momento vulnerável em seus saltos e aterrissagens durante o processo de esquiva. Ele é imune a danos apenas durante o processo de evasão. Lan sempre sofreu ataques pontuais, como cortes, explosões e golpes de martelo. Ele nunca havia experimentado um ataque contínuo, nem teve que se esquivar tão desesperadamente. No ar, os olhos do espectro brilharam quando ele finalmente descobriu a vulnerabilidade de Lan. Ele estava prestes a mandar o Golem atacar para acabar com a luta de uma vez por todas. Mas quando ele se virou, descobriu que o Golem estava sendo envolvido e imobilizado por 3 centopeias gigantes. Ao mesmo tempo, mais e mais afogadores e ghouls se agarravam ao corpo de pedra do Golem como se fossem formigas. Sem a cooperação das gárgulas, o Golem sozinho não pode deter esse grupo de monstros. No momento em que Thomas Morial concentrou sua atenção em Lan, uma das centopeias gigantes deslizou pela parede até o teto, seus tentáculos tremendo enquanto mirava o espectro que estava logo abaixo dela. De repente, houve um som ensurdecedor de ar sendo rasgado. Thomas Morial olhou para trás e viu a figura da centopeia gigante. No segundo seguinte, o corpo restante do espectro foi atingido como um saco de areia. A centopeia gigante caiu pesadamente no chão e o dano causado por seu enorme peso fez com que sua casca quebrada rachasse ainda mais. Esse tipo de ataque definitivamente não é uma opção de ataque para esse monstro, mas sob a influência do distintivo de ódio, ele não tem escrúpulos em usar esse ataque. Thomas Morial gritou quando uma centopeia gigante se enrolou em seu corpo restante, enquanto afogadores e ghouls rastejavam sobre ele. Essas criaturas não distinguiam entre amigos ou inimigos, destruindo tanto a centopeia gigante quanto o espectro. As entranhas despedaçadas da centopeia expeliam sangue venenoso, atacando todas as criaturas próximas indiscriminadamente. Assim que Lan viu, ele suportou a dor por todo o corpo e correu nessa direção. Ele não conseguia acreditar que Thomas Morial pudesse sobreviver a isso. Ri. Com certeza, com um grito contendo relutância e ressentimento, o corpo de Thomas Morial mais uma vez explodiu com ferozes chamas verdes. De repente, um portal azul se abriu acima de sua cabeça. No entanto, Thomas Morial, que estava enredado, ainda não havia entrado. Em vez disso, alguns monstros entraram no portal por engano enquanto saltavam. Uma oportunidade. O portal se abriu ao lado de Thomas Morial, e agora ele está cercado por um grupo de monstros, fazendo com que o portal também seja cercado por monstros. Lan espremeu o que restava de sua força e correu para frente. O portal estava suspenso no ar, ele não teve escolha a não ser usar o corpo da centopeia gigante para subir como uma pista. Não havia muita oportunidade de rolar e desviar no espaço lotado. Enquanto ele corria, seu corpo foi dilacerado pelas garras de inúmeros monstros, deixando-o encharcado de sangue. De repente, ele sentiu como se 2 adagas estivessem perfurando suas coxas. A dor naquele momento quase o fez cair no chão. Mas depois da dor veio uma sensação de dormência, o que não era bom. Neste momento, seu corpo saltou no ar e o espectro foi jogado para trás dele. O braço que estava queimando com chamas verdes parecia querer agarrar Lan, mas foi arrastado de volta pelas criaturas. Lan, no ar, olhou para trás e viu que o espectro tinha apenas a cabeça sobrando. O colar de prata havia caído no chão, permitindo que ele recuperasse a habilidade de se tornar incorpóreo e escapar dos monstros. Lan mostrou sua mão direita, segurando uma bomba de dimerítio que ele havia obtido de Geralt com o pino já removido. Sendo apenas uma cabeça, Thomas Morial não seria capaz de conjurar outra magia, muito menos se teletransportar. Em outras palavras, este é seu último portal. Não. O espectro soltou um grito agudo, mas sua fraqueza o impediu de soltar um uivo alto o suficiente para machucar os ouvidos de Lan. Ele só pôde assistir impotente enquanto aquele indivíduo, que havia arruinado tudo, se jogava no portal. Uma breve tontura quase fez Lan vomitar. Ao tocar o chão, ele sentiu um tremor na mão direita. A bomba de Dimeritium já havia explodido, espalhando uma nuvem de lascas de Dimeritium no ar. O portal se distorceu no momento seguinte, e uma pequena explosão foi causada pelo caos do poder mágico. O resultado fez Lan rolar várias vezes no chão. Mas ele sentiu que não sentia muita dor. Isso não estava certo. A dor era um importante mecanismo de autoproteção para os feridos. Lan abriu os olhos e descobriu que uma parte do corpo de uma centopeia gigante de 1 metro de comprimento havia caído do lugar onde o portal havia acabado de fechar. Obviamente, uma parte de seu corpo havia passado pelo portal um momento atrás, e agora apenas aquela parte de seu corpo permanecia. O problema é que a parte do corpo dele que passou pelo portal é a cabeça, e suas presas em formato de adaga estão espirrando veneno. Lan olhou para as presas da centopeia gigante e depois para sua perna que parecia ter sido esfaqueada com uma adaga naquele momento. Agora estava dormente e não sentia nada. Isso não foi bom.
O que era ainda pior do que isso era que ele ouviu um som como de um bebê chorando e vários grunhidos atrás dele. Lan olhou para trás e viu vários afogadores e ghouls que tinham entrado por engano no portal no momento em que ele se abriu. Eles estavam todos gravemente feridos e começaram a atacar uns aos outros após pousarem. Mas ainda havia um ou dois que levantaram suas cabeças e olharam para Lan. Isso foi definitivamente ruim. Ele havia dado a Svad sua espada prateada com cabeça de leão na batalha anterior. Lan só conseguiu arrastar suas pernas dormentes e cambalear até as 2 câmaras de cultivo onde os soldados Sintra estavam e pegar as armas do chão. Quando Thomas Morial estava possuindo seu cadáver, ele não foi tão meticuloso em seu trabalho. Ele apenas despedaçou grosseiramente as armas e armaduras dos soldados e as jogou em todos os lugares. Mas essa falta de cuidado permitiu que Lan recuperasse algumas armas úteis. Imediatamente depois, Lan pegou um grande machado e começou a quebrar uma câmara de cultivo de vidro. Ele não tinha muita força agora, então levou várias vezes para quebrar o alvo. O soldado Sintra na câmara de cultivo caiu no chão com um baque e o último traço de esperança no coração de Lan desapareceu. Ele originalmente pensou que poderia despertar esses soldados como ajudantes, mas agora ele só pode confiar em si mesmo. Lan jogou fora o machado de batalha e pegou a espada curta em vez disso. Ele só podia usar isso devido à sua condição física atual. Um afogador se esgueirou ao redor de Lan pela parede, pulou nas costas de Lan e mordeu seu ombro. Da frente, outro afogador pulou ao mesmo tempo e atacou com suas garras. Lan rugiu e lutou com as 2 criaturas. Ele já havia derrotado Thomas Morial e sobrevivido a um exército de monstros. Como ele poderia morrer no final nas mãos de um afogador? Sangue espirrou enquanto garras e espadas se encontravam em uma dança macabra. Mas na sala, além de Lan e os monstros, havia outras criaturas vivas assistindo ao combate no laboratório. Uma delas era o cavalo de guerra de Lan, Blackwind. Como um animal, Blackwind é tratado de forma diferente dos humanos. Ele mergulhou em uma enorme câmara de cultivo que não estava selada e não perdeu a consciência. A magia de petrificação de Thomas Morial apenas imobilizou seu corpo. Thomas Morial só realizou experimentos simples de mutação em animais, então não é necessário ser tão sofisticado quanto com humanos, e ele não precisa submetê-los à anestesia e outros processos. Os tubos de infusão nas costas de Blackwind bombeavam continuamente soluções mutagênicas de alta concentração e vários produtos químicos em seu corpo, afetando-o de forma bruta e direta. Esse tipo de transformação do corpo em um curto período de tempo é extremamente destrutivo, e Thomas Morial provavelmente não queria que Blackwind vivesse por muito tempo. Mas agora esse processo está enfraquecendo a influência da magia de petrificação e dando a Blackwind um certo grau de mobilidade. Poderia Blackwind proteger Lan desses monstros? Não, mesmo se ele fosse mais forte e mais inteligente do que um cavalo normal, no final ele ainda é apenas um cavalo. Um afogador até pulou nele e mordeu sua bunda. Felizmente Blackwind perdeu temporariamente a sensação de dor devido a substâncias mutagênicas. Mas o cavalo leal e protetor ainda quer ajudar seu dono, assim como na vez em que arriscou sua vida para bater em Thomas Morial. Agora mesmo, Blackwind viu Lan tentando o seu melhor para abrir a cabine de cultivo. Com a habilidade do cavalo de entender, o que quer que o dono esteja tentando fazer definitivamente o ajudará. Os tubos de infusão continuaram a bombear substâncias mutagênicas e produtos químicos para dentro do corpo dele. Neste momento suas pupilas estavam dilatadas, os músculos do corpo dela estavam anormalmente rígidos e inchados, e saliva sangrenta fluía incontrolavelmente dos cantos da boca dela. Imediatamente depois, ele caiu no tanque de cultivo. Os tubos de infusão foram arrancados com força pela inércia, e ele até derrubou o afogador que estava mordendo suas costas. Rachadura, 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 de novo e de novo. As câmaras de cultivo estavam constantemente se despedaçando, e cadáveres caíam no chão. Os soldados Sintra que perderam suas vidas caíram no chão e se transformaram em pedaços de carne que foram devorados pelos ghouls. Todas as câmaras de vidro de cultivo foram quebradas, mas não havia ninguém para ajudar Lan. Não, ainda havia a maior câmara de cultivo na sala feita de metal e conectada ao maior número de canos. A câmara de cultivo contendo o bruxo Jerome Morial. Então, Vento Negro se levantou, como se estivesse se preparando para entrar em batalha. Bang! Racha! Houve um som nítido de fraturas no corpo do cavalo de guerra, e o invólucro de metal no ponto de impacto foi surpreendentemente amassado. A enorme câmara de cultivo levantou-se ligeiramente do chão em um instante, balançou 2 vezes, antes de cair com um estrondo. A porta quebrou, derramando líquido de cultivo e permitindo que o ar entrasse. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de dar like e se inscrever. Quanto mais apoio, mais vídeos.